E ali foi a primeira, acho que talvez, susto de uma menina de 30 anos que não sabia empreender. Hoje a gente tem pessoas, principalmente no mercado chinês, né? Hoje o Brasil, a China tem muitas empresas que vendem para o Brasil. Sim. E ninguém fala português dentro da China. E meu pai morreu muito cedo, minha avó. Então, assim, acaba que minha mãe sempre me colocou na terapia. Então, eu tive um apoio ali psicológico. Bom, minha mãe sempre teve esse papel de explicar e tal. Agora, na pandemia, na Covid, cara, eu fiquei internado. Então, assim, eu peguei Covid, fui internado, 15 dias entubado, 30 dias no hospital. E eu lembro assim, depois que você fica entubado 15 dias, tipo, é um apagão, é um lapso da sua vida, né? E a primeira coisa que ele fez foi lançar um pacotinho pro cachorrinho e falar, olha, agora você tem comida. E o cachorrinho todo feliz. Então, pra mim, eu acho que esses são os marcos que, quando eu entrego, eu vejo a reação das pessoas. Assim, cara, eu choro vendo o filme do Toy Story. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 4º episódio da 9ª temporada. Olha a quantidade que passa, né? A gente tá super feliz porque cada temporada que passa, novos profissionais, grandes executivos, caras histórias. Vocês sabem que eu gosto de relembrar que eu sou uma outra pessoa depois que a gente começou a conexão. Eu já recebi muito feedback de pessoas que mudaram percepções depois de assistir o nosso episódio. Então, obrigado vocês pela audiência. Super feliz em estar com pessoas super mega feras que a gente vai estar entrevistando hoje, que eu tenho absoluta certeza que vai fazer diferença. Olhando rápido, vocês já estão olhando aqui, deve ter os rostinhos. Acho que eu tenho um rostinho conhecido ali. Mas antes da gente começar, vou relembrar aí, eu brinquei aí desde a 8ª temporada que meu filho me deu uns expor, falou, papai, esse negócio você tem que avisar lá, você gravou, mas você esqueceu de avisar a pessoa pra seguir o canal, porque tem muito assim, não na temporada, muita gente assiste, mas você tem que avisar pra seguir o canal, avisa lá pra apertar lá o botão do sininho pra poder o pessoal receber a notificação, então não deixa de seguir o canal pra receber a notificação. Obrigado por toda essa referência, elogios, vocês vêm tratando cada vez mais, a gente se empolga em trazer grandes executivos que vocês vão ver hoje que vai ser espetacular. Mas antes de começar a apresentar os executivos, queria só mais uma vez agradecer os apoiadores que viabilizam esse tipo de projeto, levar esse conhecimento gratuito para vocês. Então a Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience aí da América Latina, quando a gente fala de capacitação, conhecimento, engajamento, base de conhecimento. Então, Natura, Ambev, empresas gigantes estão atendendo. Obrigado, a turma da Bidu tá desde o início. Como também a Cliente SA tá com a gente desde o início. Hoje um super portal que leva conhecimento executivo de empresas. Então, obrigado, Vinori e todo o time. A Uso Digital tá com a gente aqui já há 4 ou 5 temporadas. A Uso Digital, apesar de ser uma empresa de tecnologia, mas acho que é bem bacana porque hoje, por ser White Lab, grandes empresas subcontratam a Uso Digital, mas é referência em utilizar a estratégia de marketing digital, utilizar a tecnologia. Eu não tive tecnologia, eu vou botar a estratégia de marketing digital. Então, grandes empresas de cobrança usam outras plataformas, a Uso por trás. Valeu, André e todo o time. A Mutante, que é uma das maiores empresas conhecidas no mercado aí de Customer Experience, de digitalização de atendimento. Então, obrigado aí todo Altivo e Thiaguinho. E nessa temporada, pela primeira vez, a Smart NX. O Bruno já conhece também o nosso amigo lá, Guilherme. Então hoje é uma das principais plataformas também de relacionamento com o cliente e atendimento. Trabalha muito com varejo, num conceito muito prático de resultado, com conceito cabeça de startup, porque não adianta você ter grandes ferramentas CRM ou plataforma se você não for rápido, conseguir adaptar rapidamente. Então muito do resultado é a forma que entrega qualidade. Então valeu, Guilherme, o time da Smart. E óbvio, né? Super Sabrina na produção aqui nossa do Podspace, fera demais. A Podspace que faz essa produção bacana para levar o conteúdo para vocês. Então, obrigado, pessoal. Presta atenção, que feras que vocês vão ver hoje aqui, o conhecimento legal que vai levar para lá. Então, para poder começar, eu queria começar agradecendo e vou começar por aqui mais uma vez. Obrigado, meu irmão Bruno, por estar aqui novamente. Eu vou conhecer muito do Bruno hoje? Não, você vai ter que voltar lá na 2ª temporada, se eu não me engano. Tá lá o Bruno, você vai conhecer a super história do Bruno. Enfim, hoje vai estar participando junto com a gente, mas quem não assistiu, foi um dia imperdível esse bate-papo. Mas super obrigado por ter topado estar aqui com a gente mais uma vez, me ajudar nessa missão de entrevistar esses dois feras aqui e, óbvio, estar compartilhando o seu conhecimento.
Isso aí, obrigado, Wellington, mais uma vez pela oportunidade. Pô, prazer estar aqui contigo sempre, né? O Wellington, grande amigo aí de longa data aí, aprendo muito com ele e, pô, acho que ele consegue juntar uma galera aí do bem e executivos, empreendedores, enfim, de muito sucesso aí. Então, prazer estar com vocês aqui, compartilhando essa mesa aqui só com feras aí. Vamos lá, vamos fazer a diferença. Mesa pesada, peso pesado do outro lado, falar de coisa boa, né? Isso aí. E aí, Camila, Leandro, assim, eu gosto sempre de agradecer por dois... Assim, sempre relembrar por dois aspectos, né? Um pela agenda executiva, que é completamente complicada para conseguir trazer esses feras aqui. Enfim, a Camila conseguiu, ele anda, aproveitei que ele tá por aqui, calma aí, puxa ele, a Camila, a gente vem tentando, não, calma aí, deixa eu ver minha agenda, deixa eu ver se consigo, que eu não tô viajando. Então, super obrigado pela agenda, mas mais do que pela agenda, por vocês estarem compartilhando um pouco da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque uma coisa é eu estar ali inspirando a minha metodologia profissional, o que eu falo, mas a gente contar um pouquinho da nossa história de vida para poder servir de exemplo, então acho que isso é uma coisa super relevante. Eu gosto muito daquela frase que a gente tem que ser humilde para aprender, mas generoso para compartilhar, né? Para poder ensinar. Então, obrigado pela generosidade de vocês de estar aqui hoje. Então, como todos vocês já conhecem, a gente vai fazer só aquela primeira rodada de LinkedIn, só para vocês relembrarem quem são as pessoas, mas depois vocês sabem que eu vou esquecer isso. A gente não quer saber nada de sobrenome empresarial. A gente quer saber quem são essas pessoas que hoje são referências do mercado, mas como elas fizeram para chegar até onde estão. E será que essas pessoas têm algum erro ou sempre foram perfeitinhos? Vocês vão descobrir. Eu acho que teve... Quando a gente fala de erro, é difícil a gente listar, né? Tanto para poder aprender. Mas legal. Primeiro, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado. E quem são vocês que eles conhecem? Que eles conhecem? Bom, vou começar, né? Já vi que todos olharam pra mim, né? Primeira damas. Não, mais ou menos. A gente teve uma gravação que a gente sabe falar assim, sempre primeiras damas... Falei assim, não, faz primeiro isso aí pra dar tempo de eu pensar na resposta. A gente troca assim, né? Faz primeiro isso aí pra dar tempo de pensar na resposta. Mas, primeiramente, obrigado, Wellington, pelo convite. Que bom estar aqui com vocês, rever o Eliandro, né? Porque a gente trabalhou junto em uma outra organização. Meu nome é Camila, pra quem não me conhece. Sou consultora, sou professora de instituições aí renomadas no mercado, inclusive de escolas de negócio. Não é a minha formação base, então quem for ver meu LinkedIn vai ver que eu sou enfermeira de formação. Mas eu escuto todos os dias, você é psicóloga? Eu falei, não sou psicóloga. Adoro os psicólogos, tenho um respeito muito grande por eles, trabalho com eles, mas eu sou enfermeira de formação. Fiz uma transição de carreira mais ou menos em 2019 para 2020, onde eu abri minha própria empresa. Hoje eu tenho 2 empresas no qual eu tomo conta. E uma leva meu nome, né, que é uma área de consultoria voltada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais para lideranças, para executivos, mais especificamente na área de inteligência emocional, que foi aonde eu fiz minhas pesquisas do meu mestrado, que eu fiz na UFMG. Tenho mais ou menos só nessa área de desenvolvimento de liderança uns 6 anos, 10 anos de experiência como líder. Então acho que esse é um pouquinho da Camila. Boa. Viu quem é super profissional que tá aí, mas como é que ela ficou isso tudo? Como é que ela aprendeu? Inteligência emocional, a gente não consegue nem administrar a nossa, não vou ensinar os outros ainda? Pois é. ó que responsabilidade. Desafio grande aí. Ó o desafio que a gente vai descobrir. E aí, meu amigo, a gente conseguiu agora trazê-lo, aproveitamos que tava por aqui, hein? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, Wellington, pela oportunidade de estar aqui. Confesso que acompanho o podcast desde a primeira temporada e só passou fera por aqui, então estar aqui hoje para mim é um orgulho bastante grande. Mas você é fera também. Opa, mas, como é que eu vou dizer? Ídolos, pessoas que eu sou fã, passaram por aqui e estar aqui hoje é muito feliz para mim. Bom, meu nome é Leandro, eu tô mais ou menos aí há uns 30 anos no segmento de call center, inclusive conheço o Wellington mais ou menos há esse tempo também. Não, mas é porque eu comecei com 5. Nascemos numa piada, vamos dizer assim. Então, há 30 anos no mercado e ultimamente, principalmente nos últimos 3 anos, eu estou com a minha empresa de BPO. A gente tem sou co-founder da Connect CX, uma empresa voltada especificamente para o segmento. A gente está trazendo para o Brasil, inclusive é a primeira empresa do Brasil a trabalhar o offshore fora do país, né? Então, ou seja, nós temos unidades fora do país, onde a gente faz o atendimento para empresas do Brasil. Então, a gente está nesse ramo nos últimos 3 anos, muito feliz trabalhando com isso e acho que é uma grande oportunidade para o nosso segmento mesmo. Sem dúvidas, uns desafios, né? Então, antes da primeira pergunta, vamos relevar. Vocês estão vendo esse cara aqui? Estão vendo esse cara? Mas então, vamos... Será que mudou alguma coisa aí da última vez que passou para cá? Mais de um ano, né? Pode ser que tenha mudado. Então, vamos relembrar aí quem é o Bruno. Coisinhas aí. Bom, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, então fui Bank Boston, depois nós fomos comprados pelo Bank of America primeiro, depois pelo Itaú. Fiquei um tempinho no Itaú, fiz intercâmbio
6 meses morei em Vancouver para estudar inglês. Depois passei pelo Citibank. E aí, com a crise do subprime lá do crédito imobiliário dos Estados Unidos, o Citibank foi um dos bancos mais abalados no mundo. Foi o primeiro grande desafio também de transição de carreira, né? Eu tava muito bem no banco até então, e aí foi quando eu decidi vir para esse mercado que nós aqui estamos hoje, que é mercado de atendimento, CX, enfim. Aí eu tive passagens pela Veris, antiga TTS, pela Uitel, um grande provedor, uma integradora aí de soluções multinacionais. E tive minha primeira passagem até então como executivo na Olus Tecnologia, né? Que hoje é uma empresa referência no mercado de atendimento. Depois eu tive uma passagem como diretor comercial da Calflex, que hoje é a 2CX, né? Que depois de uma fusão bem sucedida aí com a VoxEdge. Fiquei 3 anos nessa frente e acabei voltando em 2017 para a Olus, mas aí como sócio para conduzir todo o plano de expansão, inclusive internacional da Olus também, uma empresa brasileira que hoje eu me orgulho de falar que tinha uma contribuição de chegar em 9 países diferentes, né? Uma empresa nacional, a gente vê os grandes vindo para cá e atropelando o mercado brasileiro, então para a gente também é uma satisfação imensa quando a gente tem a oportunidade de fazer o caminho inverso, né? A gente levar uma empresa brasileira com a nossa bandeira para fora e colocar em 9 países. Acabei por uma decisão estratégica também de algumas coisas que eu iniciei aí em 2020, 2021, acabei fazendo o meu exit e agora vendi minha parte, saí da empresa agora em outubro do ano passado. Essa é uma novidade, né? Quando eu fiz o primeiro podcast eu ainda estava lá no conselho da empresa, né? 2021 saí da cadeira executiva e fui pro conselho, né? E aí hoje, atualmente... Agora, algumas novidades aí, eu tô hoje como cofundador da Hypesoft, que é uma empresa que trabalha fortemente em cima de 2 pilares. Primeiro, na parte de outsourcing, terceirizando squads de profissionais de tecnologia, UX, UI, e também software house também. A gente desenvolve soluções sob demanda aí para o mercado para qualquer mercado, na verdade, né? Tem alguns cases totalmente diferentes. E uma iniciativa bacana, que é a NZ3, na qual o meu amigo Wellington é um dos mentores lá também da NZ3, né? Me deu o prazer de estar com a gente lá, também um time fantástico de mentores, a qual nasceu com um propósito diferente, não simplesmente de investir cheques em startups, mas sim também de entrar com viés diferente e mais baseado em propósito, né? É óbvio que dinheiro todo mundo gosta, né? No final do dia é um objetivo, mas se fosse só esse o objetivo, eu poderia continuar com a Hypesoft, poderia continuar com as minhas outras coisas. Então a gente realmente criou a NZ3, né? O meu sócio Edson Kinoshita, que é um cara que eu admiro muito, respeitado aí no mercado. Hoje nós temos 14 startups no ecossistema e nosso papel ali é realmente entrar com smart money na startup. Então é a gente ajudar realmente na construção, na gestão, no growth, né? Essa é a ideia. Até agora tá indo super bem aí, né? A gente tem algumas frentes bacanas aí, mas eu não vou me alongar muito, senão vai ficar muito detalhado. E também seguindo aí uma carreira de conselho, né? Na qual me formei há 3-4 anos atrás em 2 instituições. Ocupo hoje uma cadeira de conselheiro na 2Clicks desde setembro de 2023, né? Estou no conselho. E também faço parte numa cadeira pro bono, que é super satisfatório, no Conselho Consultivo da Associação Brasileira de ESG. Acho que de uma forma resumida é isso. Obrigado pela oportunidade com grandes feras aqui. E que hoje agora vamos caçar essas informações, né? Então, é isso aí. Eu vou mandar a primeira pergunta, você manda a segunda, beleza? Então vamos assim. Então a gente começa assim, porque hoje eu gosto normalmente de fazer aquela pergunta padrão do início. Mas antes da pergunta padrão, vocês já sabem. Vocês assistiram, vocês já sabem. Como é que vocês são chamados fora do mundo corporativo? Fora do mundo corporativo ali por amigos, familiares, que vocês lembrem, apelido. Como é que vocês costumam ser chamados? Não é Camila e Eliana? Deve ter alguma... Não? Na minha família todo mundo me chama de Cacá. Quem é Camila é porque tá me xingando. É mesmo? Falou Camila? Não, quem é Camila? Eu não sei. Cacá, Cami. Alguns clientes me chamam de Cami, principalmente do Sul, que eu tenho muitos clientes na região ali de Santa Catarina, é Cami. Então, vão cortando, né? Cami, e aí eu repete. Se for em São Paulo é K. Que São Paulo a gente corta né? demais, né? Facu, tudo cortado, né? O Cami é sempre lá do Sul. Ninguém nunca tinha me chamado. Aí quando eu fui pra trabalhar lá e todo mundo... Cami é bonitinho, Cami é carinhoso. Não, é legal, é ótimo. É legal. K, é isso. Mas de todos o Cami é... Isso também entre os amigos, na época de escola, tudo... Sim, Camila. É porque na minha sala tinham 6 Camilas, 5 Camilas, 4 Camilas. Então tinha que chamar Camila sobrenome, Camila sobrenome. E eu tenho 2 amigas que chamam
Camila. Desde a infância. Então, acaba que é... Aí depende, se tá na reunião, quem chamou Camila, tu fala, então não é comigo, não. Se for sério demais, Exato. Até quando meu marido me chama, ou meu namorado, né? Namorido, na verdade, ele me chama de... Ah, não, tô mesmo. Meu marido, meu namorado, não, é a mesma pessoa. A gente mora na mesma casa. Sim. Né? Não tinha atualizado não está formalizado. Não, mas ele tá formalizado. Mas já são casados. Não. Então, quando ele mesmo, quando ele me chama de Camila, eu olho e falo, Fagner, por que você tá me chamando de Camila? Não faz sentido. Mas esse não é teu nome, mas me incomoda. Você é a única pessoa. Você não. Não me chama de Camila. Isso parece que minha mãe tá me xingando. O Camila geralmente quando tá nervoso, né? Não, chamar nome e sobrenome, então, aí... Deu ruim. E aí, meu amigo, e você? Bom, descobri agora, então, somos do Sul, sou de Santa Catarina também. Né? Exatamente. Não, mas eu sou mineira. Mineira. Mas porque eu tenho muitos clientes no Sul e eu fiquei 3 anos trabalhando direto em Florianópolis. Então aí eu tenho muito amigo lá na região e todo mundo me chama de... Então, eu sou o inverso, eu sou de Florianópolis e trabalhei muitos anos em Minas. Olha só. É a diferença. Melhor coincidência, nada é por acaso. Nada é por acaso. Exato. Não é mesmo? Bom, aqui em São Paulo o pessoal abrevia bastante, né? Então aqui me chamam muito de Eli. Eli todo mundo onde vai é Eli. Da escola, eu sou de Santa Catarina, cresci em Florianópolis, mas eu sou de uma cidade chamada Chapecó. Em Florianópolis me chamavam de Chapecó. Então, caracterizando. Por causa da cidade, da origem. Tem gente que exatamente. Chapecó. Agora, engraçado que os amigos muito próximos me chamam pelo sobrenome, que é Borgesan. Então, Borgesan, vem aqui, Borgesan, chamo de Borgesan. Então, essa é a maneira como me chamam. Legal. Não, e é engraçado, a gente fala muito tempo com a Eliana. Eu sempre chamou de Eliana, enfim, de não sei, mas qual é o sobrenome? Deixa eu olhar no LinkedIn, né? Nem lembrar o nome, né? O sobrenome, né? Boa. Mas vamos lá. Vamos para aquela primeira pergunta padrão aqui, depois a gente vai puxando. Porque hoje são grandes executivos, dono de empresa de IPO, consultoria, enfim. Hoje ajuda grandes executivos. Mas o da Cami, da Kaká e da K, você já sabe que ela já deu uma brecha de falar assim, eu fiz enfermagem, né? E hoje eu tô fazendo uma outra. Mas aquela pergunta, e aí? Lá vocês jovenzinhos, novos... O que eu queria ser quando cresceu? O que vocês imaginavam com... Vou falar no pré-adolescência, alguma coisa que eu já não falo mais de idade por aqui, porque já apareceu cada história aqui de gente, enfim, primeira promoção aos 13 anos de idade, por aí vai. O que vocês imaginavam assim? Putz, o que eu queria ser quando eu crescer? Porque é legal, porque conforme a carreira vai vindo, depois tem gente que tinha um sonho lá na frente e volta pra fazer o sonho, ou então a gente acha que não tem nada a ver, mas a gente vê que tem tudo a ver lá na frente. E aí? Vocês imaginavam lá vou ser o astronauta, vou ser a modelo, vou ser jogador de futebol. No Brasil, né? Eu acho que eu sempre quis ser professora. Professora. E isso se perdeu no meio do caminho, sabe? Porque eu sou filha única e eu colocava todos os meus bichinhos de pelúcia desde pequena e dava aula pra eles. Tanto é que recentemente, um dia eu passando numa escola que eu estudei, que eu dei aula, uma escola pública lá do interior de Minas, minha mãe, eu falei assim, mãe, eu dei aula aqui com 18 anos, fui professora de biologia, numa época que teve greve, eu tive que dar aula, aí ela olhou pra mim, filha, até hoje eu não entendi por que você fez enfermagem, porque desde pequena você queria ser professora. E aí acho que isso foi o motivo que eu fiz a minha transição de carreira também, porque na minha cabeça não passava outra coisa. Mas você falou 18, mas ali nos seus 14, 15 você já ajudava os outros, fazia algum tipo de orientação pra turma? Porque eu vi que assim, então você deu aula no 18, mas é bom que você dava aula pros ursinhos e ninguém reclamava, né? Ninguém. Graças a Deus, era todo mundo. E nem aprontava. Nem aprontava. O ursinho não precisava ficar de castigo, né? Mas você ali nos 13, 14, era daquela turma que, não, vem aqui que eu te ajudo, você tá com dificuldade, eu te ensino. Sim, eu sempre gostei de ensinar as pessoas. Tanto é que na época de faculdade, eu entrei na faculdade com 18 anos, eu virei monitora. Antes eu ajudava, eu sempre gostei de fazer as coisas. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Pra mim, estudar nunca foi difícil. Nunca foi prazeroso. Tanto é que até hoje as pessoas acham estranho. Quando falam, eu tô estressada, deixa eu ali pegar meu livro pra ler. Aí a pessoa, você vai pegar um livro pra ler? Eu falei, isso é hobby pra mim, eu amo estudar, é estilo de vida. Pra mim, onde eu tô, tem um livro atrás comigo. Porque de tanto que eu gosto, eu não estresso, não me cansa a mente. Pra mim, é a mesma coisa da aula. Quando eu tô dentro de uma sala de aula, eu falo que se eu quero relaxar, me dá uma sala de aula pra eu entrar e dar aula. Então, acabou que desde pequeno, assim, eu sempre gostei. E aí eu me perdi no meio do caminho, porque talvez, sonho de adolescente, né? Achar que a única forma de você crescer na vida é ser médico. E eu sempre gostei dessa parte de corpo humano. E aí acabou que nessa eu acabei fazendo enfermagem. E aí quando fiquei, sim, 10 anos na área, e sempre gostei.
Mas, sabe, faltava algo. Faltava algo. Meu olho não brilhava, assim. Eu gostava, mas os olhos não brilhavam. E eu sempre fui da área de gestão. Eu nunca fui a pessoa que colocava a mão na massa, porque eu já formei indo para a área de gestão. E ficava, né, gerenciando. Fui trabalhar como enfermeira do trabalho. Depois eu fui para 2 grandes hospitais. Então... eu nunca fui da ponta do atender o paciente. Eu fiz isso na época que eu era estagiária. E aí aquilo ali começou a se perder. Eu falo, tá, mas tá faltando algo. Tá faltando algo. E pra mim, eu tenho que ter algo a mais. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que acordar cedo e falar, eu sou apaixonada com isso. Senão eu não consigo fazer. Eu faço. Faço por uma questão de senso de responsabilidade. Mas não era uma coisa. Eu falei assim, eu não nasci pra ficar fazendo algo que não me dá realmente inspiração. Que não faz sentido pra mim. Minha vida é curta pra fazer isso. Então vou mudar. Bom, pô, a gente vai pegar essas transições aqui, porque essa coisa de tomada de decisão para um lado, depois voltar para o outro, acho que isso é importante, muita gente passa por isso, né? Mas antes de a gente puxar isso aí, fala aí, você lá, no início do... Cara, acho que, como é que eu vou dizer? Vou falar primeiro de quando era criança, assim. Sim. Eu venho de uma família mais humilde, né? Então, assim, as primeiras ambições não eram com grandes profissões. Então, eu lembro de quando você criança... Eu queria ser cobrador de ônibus. Não sei, lá no sul fala cobrador, acho que no Rio é... Cobrador também. Cobrador. Trocador. Tem trocador também, fala trocador também, tem trocador também. Nem existe mais, né? Hoje em dia você... Hoje é o próprio motorista que ou é digital, cartão, beleza. Exatamente. Mas na época eu queria ser cobrador de ônibus, porque eu olhava aquele cara, ele trabalhava ali o dia inteiro, sentadinho. Ele tinha um nível de decisão bastante alto, né? Quem podia entrar e quem podia sair. Não, você não pode. Ele pegava, trabalhava com o dinheiro e as pessoas, de certa forma, eram educadas. Então, assim, eu tinha essa vontade. Legal. E tinha mais uma coisa. Ele que avisava o motorista quando podia sair, que ele batia com uma moedinha, né? Exatamente. Já veio de ônibus. Então, assim, quando criança, meu sonho era esse, assim, né? Mas aí depois a vida foi passando, a gente foi conseguindo ter ambições maiores. Mas uma curiosidade que eu acho nesse sentido, que eu acho legal, parece que tem coisas na vida que elas existem em um determinado momento e o seu futuro converge. O seu futuro reserva um espaço para aquilo que você aprendeu, né? Eu lembro quando fui entrar na universidade, eu fiz o curso de administração. Na minha época, na década de 90, né, você entrava para um curso de administração, você tinha que escolher uma especialização. Você não fazia só administração, você fazia administração mais com ênfase em alguma coisa. Exatamente isso. E na década de 90, a gente vinha de um momento de país que você era muito fechado e começou a se olhar para o mundo, né? Então, quando veio o Plano Real, o próprio Collor, na época dele também, começou a abrir o país. Então, eu fiz comércio exterior. Administração com ênfase em comércio exterior. Porque se falava muito naquela época que dizia o seguinte, o mundo será globalizado. Perfeito. Então o mundo vai se expandir. Essas fronteiras que a gente conhece hoje não vão existir para frente. Eu embarquei nessa ideia. Entrei e fiz comércio exterior. Na prática, trabalhei durante 27 anos em nada a ver com o comércio exterior. Falo liderança, gestão, em call center, BPO, esse negócio todo. E nos últimos 3 anos, que é quando a gente montou a Connect CX... Voltou exatamente aquela formação que tinha feito já quase 30 anos atrás. Então, assim, o comércio exterior entrando nessa vida, e realmente olhando hoje para o mundo e vendo assim, cara, não tem mais fronteiras. Sim. Talvez a última que existia acabou na pandemia, porque quando todo mundo foi para casa e começou a trabalhar pela internet, eliminou qualquer fronteira que pudesse existir. Tá, exatamente. Mas assim, isso é legal quem tá falando assim, da tua formação, como é que você trouxe aqui, mas ali entre os teus 15, 16, você chegou a... Não, deixa eu fazer isso aqui, antes da faculdade, pensei em fazer alguma coisa diferente, pensou em ser jogador de futebol ou trabalhar com alguma coisa nesse início do pensamento nem corporativo, não, no início do pensamento de trabalho? Algumas coisas de trabalho aconteceram, mas lá em casa, na minha casa, funcionava assim. Minha mãe tinha história, foi professora, ela tinha história assim, você tem que estudar, para ser alguém na vida você tem que estudar, esse era o grande lema da minha mãe. O meu pai dizia exatamente o contrário, cara, você tem que trabalhar, velho. Tipo assim, aprende o que você tem que aprender, aprende a ler, aprende a escrever, mas você tem que trabalhar. O trabalho é que vai fazer você conseguir chegar em algum lugar. Na prática, eu fui meio que um híbrido dos dois, porque eu sempre precisei estudar muito e trabalhar muito. Então, foi bom. Foi ótimo. Foi muito positivo e hoje eu enxergo isso também como... Mas o seu primeiro foi o quê? Primeira atividade que você fez em trabalho? Eu comecei mesmo a trabalhar com 13 anos.
de idade. Minha primeira atividade eu fui entregador de jornal. Outra profissão que não existe mais, né? Então, nem jornal do jornal. Muito menos o jornal físico. Mas eu lembro que assim, Acordava cedo, hein? Acordava 4 horas da manhã, pegava minha bicicleta. Ia até lá onde faziam as impressões de jornais, lá em Santa Catarina, e coletava mais ou menos 200 assinantes, que era a região que eu cobria. Então a bicicleta saía estufada, assim, forradinha, gastava uma meia hora para fazer uns rolinhos, porque você fazia os rolinhos, colocava na frente da bicicleta, você ganhava tempo, porque você só chegava e jogava na casa. Então assim, esse foi meu primeiro emprego. E aí eu começava a entregar o jornal 4h30, terminava de entregar o jornal mais ou menos 15:07, e em casa tomava um banho e pegava minha mochilinha para a escola. Então, assim, foi isso durante o tempo. Era uma coisa interessante, porque, assim, principalmente veio pelo meu pai, né? Minha mãe não queria que trabalhasse, mas meu pai, não, você tem que trabalhar. Então, mas uma coisa que era interessante, eu era o único menino da sala que tinha dinheiro, na época, né? Então, assim, tipo, ganhava o meu salário, chegava na sala, pagava lanche, era uma coisa que foi interessante. Mas o fato desse episódio pra frente, nem mais um dia da minha vida fui sem trabalhar, na verdade, né? Então sempre foi emendando um emprego no outro e trabalhando, e as coisas foram acontecendo. Eu confesso que durante boa parte da minha carreira não foi muito planejado, as coisas foram acontecendo. Entendi. Os caminhos foram se trilhando. Mas houve sim em algum momento que você começa... acho que num primeiro momento você acaba crescendo por uma dedicação, por uma inteligência, por uma competência. Agora chega num determinado momento que você começa a ter que ter desejo, né? Talvez a Camila vai conseguir assessorar nesse sentido. E aí você começa a planejar a sua carreira e realmente focar para dentro daquilo que você deseja, exatamente. Bom ponto. Legal disso, né, Leandro, que é uma coisa que eu costumo dizer muito, né, Wellington, assim, sempre pensar no próximo passo. Então, se chegou, qual o próximo? Exatamente. Chegou, qual o próximo? Se você não tiver objetivo, não tiver novas metas, não tem muito sentido você continuar. Então, eu acho que o limite, o topo, ele nunca chega. Eu acho que você sempre tem que pensar qual que é o meu próximo passo, qual que é a minha próxima meta, seja lá qual for. Mas, agora eu vou tirar o pé um pouco, tô chegando numa fase da minha vida que eu tô afim mais de estacionar e eu tenho condições para estacionar um pouco mais e tal. Não interessa, mas eu acho que tem que ter realmente o próximo passo. E não necessariamente, próximo passo é mudar de carreira, mudar de empresa. Você pode dar próximo passo interno, né? Exato. Manda aí uma pergunta para os dois aí agora. Então, o próximo passo, assim, que eu tenho olhado muito, né, Wellington? Acho que vale a pena complementar, assim, eu tenho tentado, e a minha pergunta tem a ver com isso, né? Por aí você vê que nada é combinado no podcast. Aqui não teve script, não teve nada. Não teve roteiro. O Wellington não combinou perguntar. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, de algo que eu acho que é super importante e é algo que eu tenho vivenciado muito nos meus dias atuais, no meu momento atual de vida, né? Eu acho que, assim, eu tô com 41 anos. Eu acho que eu dei o gás que eu precisava nos últimos anos, eu acelerei e agora eu tô mirando muito, assim, por uma questão de qualidade de vida e de poder conciliar de alguma maneira vida pessoal com vida profissional. Acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que quando você não tá legal no teu lado pessoal, o profissional não anda e vice-versa. Então, a minha pergunta, e até porque o objetivo também do podcast aqui é a gente de alguma forma conhecer quem é o Leandro, quem é a Camila por trás do profissional e do executivo do dia a dia, né? A minha pergunta vai ao encontro disso que eu acabei de comentar. Como que vocês fazem hoje, como que vocês olham a relação da vida pessoal e com a vida profissional para as coisas caminharem e andarem bem? Eu tô perguntando porque isso é muito importante para mim hoje, é uma coisa que eu prezo muito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É óbvio, né? Dependendo da profissão e do cargo que você exerce, você não tem essa possibilidade. Eu não estou dizendo que isso é alguma recomendação para todos. Sim. Mas estou dizendo assim, na medida do possível, é algo que vai ter uma reunião fenomenal, importantíssima, no domingo, 10 horas da noite. Eu vou entrar com a maior vontade do mundo, porque justamente o que a Camila falou, eu gosto daquilo que eu faço. Eu acordo de manhã, olho no espelho e falo, eu sou um cara de vendas, comercial, relacionamento puro, ele sabe, é um negócio que eu gosto, sou apaixonado. Então, assim, eu vou entrar. Mas, por exemplo, eu tô tentando, de alguma maneira, meu filho tem natação às 4 horas da tarde numa quinta-feira. Se eu não tiver uma reunião, alguma coisa e tal, eu tô me programando para tentar levar ele na natação. Então, assim, são coisas importantes que a vida passa. Então, a minha pergunta é justamente essa. Como que vocês enxergam e como que vocês fazem hoje no dia a dia a conciliação da vida profissional e a vida pessoal de vocês? E só para complementar essa pergunta, hoje
Mas gostaria que vocês refletissem também no início da carreira, como é que vocês pensavam sobre isso. Porque, mais uma vez, a gente hoje mais maduros e com uma carreira um pouco mais consolidada, pensa sobre isso, mas com certeza lá no início da carreira talvez os pensamentos não eram, né? Isso aí. Então é legal falar desses dois... essa pergunta, mas em 2 momentos de vocês. Eu acho que no início eu era bem workaholic. Tanto é que eu adoeci. Eu tenho 35 anos. Com 26, 27 eu adoeci. Então... Só que eu acho que, assim, eu vim de uma família muito simples também, e minha mãe tinha isso. Filha, estuda, porque se você estudar, você vai ser alguém na vida. E eu também tive que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Embora minha mãe me ajudou a pagar a faculdade, mas eu tinha que também... Era caro, e eu mudei para Belo Horizonte, porque eu vim do interior, então eu tinha que conciliar. Então, no início da carreira, eu acho que tinha muito essa sede de crescimento, de ganhar dinheiro, de sair de um lugar para o outro. Só que com o passar do tempo, até mesmo quando eu fui começar a estudar inteligência emocional, que eu adoeci e tal, eu sei que cada um tem a tua história, o teu contexto, mas dá para equilibrar naquilo que você... O que é importante para você? É o que eu falo isso às vezes com os executivos que eu dou treinamento. Porque o teu filho, por exemplo, não vai voltar a ter 4 anos. Você não vai ter 2 vezes a oportunidade de pegar a tua criança e levar lá. Isso não quer dizer, por exemplo, minha mãe tá no interior de Minas. Eu fico 15, 20 dias sem ver ela. Tem um propósito por trás disso. Um propósito muito grande. É o que eu gostaria? Não. Eu queria estar perto dela, perto do Fagner, perto de um monte de gente. E a gente sabe quando a gente era filho, Camille, e hoje a gente vê isso também. Por exemplo, eu levo meu filho na natação, a alegria dele batendo no vidro pra eu olhar ele nadando é um negócio que assim, não tem preço. É fantástico. Verdade. Eu não posso perder isso. Não dá pra perder. E isso não vai te fazer ser um profissional, deixar de ganhar ou conquistar um espaço. Eu acho que o negócio é equilíbrio. É olhar e falar assim... Por exemplo, eu fico com minha mãe às vezes 1 semana, eu já programo a minha agenda para estar em Belo Horizonte, tudo para ficar essa 1 semana com minha mãe. Eu trabalho muito lá, até porque como ela tá em casa, ela vai me ajudando e eu tô de home office às vezes, eu não preciso fazer várias coisas que dentro da minha casa eu preciso fazer. Almoço, né? Porque tá trabalhando, então eu tenho que ter a minha rotina também. E eu não tenho filhos ainda. Mas quando eu estou com ela, eu tenho momentos que eu falo, é qualidade. Perfeito. Eu tive um cliente, aí eu vou dar um exemplo aqui, ainda tenho, que ele falou assim comigo, o outro mentor me falou que eu tinha que almoçar todos os dias em casa com a minha família para eu estar com a minha família. Aí eu falei assim, mas qual que é a lógica disso? Porque tem que ter um propósito. Aí ele falou assim, eu entro lá 15 minutos, almoço, vou embora, e elas continuam almoçando. Eu falei, cara, é muito melhor, sei lá, almoçar um dia na semana, com qualidade, conversar com sua esposa, ficar com a tua filha, sabe? Voltar para casa um pouco mais cedo e ter tempo de qualidade. Não é o tanto de coisas que você faz, é o tempo que você dedica, você tá por inteiro. Porque tem gente que tá o tempo todo do lado das pessoas que amam, mas tá no telefone, tá ocupado fazendo outras coisas. E todos eles viram um robô, né? E vive um robô. A ideia não é essa. Então, eu acho assim, na minha opinião, eu tô numa fase que eu tô querendo crescer ainda mais. Então, eu tô tendo que fazer um esforço muito grande. E isso, por exemplo, quando eu trabalhei até 10h30 da noite, eu dou aula final de semana. Esse final de semana eu dou aula todo, né? Sábado o dia inteiro. Eu dou aula à noite na PUC, seja na Dom Cabral, enfim, eu tenho que dar aula. Eu tenho que atender clientes à noite de mentoria, porque tem cliente que só pode à noite. Mas isso não é todos os dias. E tem dia que eu falo, vai acabar 19 horas. Por quê? Porque eu quero estar com as pessoas que eu amo. Eu quero ter tempo para chegar em casa e tomar meu vinho. Perfeito. Porque eu existo. E outra coisa, se eu não estiver... Porque eu trabalho com uma parte que é totalmente cognitiva. Eu preciso estar bem emocionalmente para ajudar o outro a estar bem. Se eu não tiver um equilíbrio, eu não tenho como ajudar a outra pessoa. Então, hoje eu entendo, depois de ter perdido já meu pai, de ter perdido pessoas que eu amo... Eu acho que chega um ponto, até mesmo por ser enfermeira, que eu vi que nem todo o dinheiro do mundo, porque dinheiro é importante, vai pagar... Porque eu trabalhei em CTI. Vai pagar o teu problema. Então, assim... E não tem problema de falar de dinheiro, tá, gente? Não existe problema de falar de dinheiro. É porque só fazer um complemento, o dinheiro você perde e você recupera o tempo. Exato. O tempo não. Eu falo que tempo... Gente, tempo não tem banco de horas, né? A vida não tem banco de horas. Isso aí. Então, tempo é vida. Eu falo, cara, o tempo que a gente tá perdendo vida. Que seja bem perdida. Ou seja, ao invés de perder, a gente tá ganhando. É isso aí. Então, assim, eu penso nessa lógica. Legal. E é isso que eu tento trazer pros executivos. Você quer aprender a lidar com as suas emoções? Cara, tem equilíbrio na vida. Se você não cuidar de você, não comer bem, não fazer um mínimo de atividade física, não tiver as pessoas que você ama, não se poder dormir, não ficar com teu filho,
Qual o sentido disso? Só ganhar dinheiro? Perfeito. E assim, não vou falar que eu não gosto de dinheiro não, tá, gente? Eu amo dinheiro. E eu trabalho muito pra ter. Só que isso não é o que me move. E o fato de eu não ser isso que me move faz com que isso aconteça muito mais rápido. Porque quando eu era a pessoa que só pensava nisso, isso não acontecia tão facilmente. É isso aí. Não, e um ponto bom aí, só pro o Eliandro falar, só pessoal, presta bem atenção no tema que a Ká falou. Hoje ela ainda trabalha bastante. Mas o tema é como é que você consegue adaptar e equilibrar. Porque algumas pessoas falam assim, putz, cara, mas agora é fácil falar isso, já estão, não sei a melhor palavra, mas já estão com a vida financeira ok, já está consolidada profissionalmente, já está... Por isso até que eu fiz a pergunta no início e no final. Então, assim, deu um ótimo exemplo que no momento ainda está trabalhando bastante, mas é possível você conseguir equilibrar. O tema da pergunta do Bruno é como é que você equilibra, se planeje para ter bons momentos para aproveitar a vida. Ou seja, aproveite os momentos. Não, eu quero ter um tempo livre para quê? Para fazer nada. Putz, para fazer nada, você faz alguma coisa produtiva. Então, eu achei ótimo esse exemplo, porque foge um pouquinho, o cara não vai poder falar assim, só tá falando isso porque tá bem. Não, ele tá trabalhando sábado, domingo, só que consegue adaptar para você ter bons momentos de vida em determinados momentos. E sobre isso, Wellington, só fazer um comentário antes, Eliandro, assim, eu acho que assim, eu até falei no início da minha fala, que eu comentei, eu falei, eu sei que nem todos podem conciliar isso por uma necessidade da profissão, inerente da posição, da condição financeira. Mas eu, por exemplo, hoje, eu tento, não sou só eu, ou meu sócio, ou a diretoria executiva que tem que ter esse benefício. Eu estimulo até o estagiário a trabalhar dessa maneira. Então, assim, eu entendo o seguinte, eu acho que a gente, como liderança e como formadores de opinião no mercado, a gente tem o dever de replicar isso para os demais, porque se a gente soubesse do benefício que isso traz para nossa vida no momento atual que a gente está, se a gente soubesse isso quando a gente tivesse os nossos 20 anos de idade, talvez a gente estaria num momento, talvez até muito diferente agora, muito mais legal. Então, acho que a gente tem o dever como liderança e formadora de opinião no mercado a estimular quem trabalha com a gente a ter essa oportunidade também, de ter essa visão antes, né? A gente tem essa missão, né? Sem dúvida, acho que sem dúvida. Boa. E aí, meu amigo, e você? Eu quero surfar. O que é surfar nas horários livres? Eu não quero... Não, mas o corpinho não ajuda. Eu acho que existem fases, né? Eu acho que cada fase a gente tem que aproveitar da nossa vida e tirar daquilo o melhor aprendizado. Passei por essa fase também. Então, tipo assim, uma época, diretor de empresa, cara, reunião de resultados, domingo, 8 horas da manhã, com a Europa. Era tipo nesse nível, né? Então, tipo assim, você perdia. Ou seja, se você planejou alguma coisa pro final de semana... Cara, domingo, 8 horas da manhã não vai dar, porque você vai fazer sua apresentação no sábado. Então, assim, vivi também esse momento workaholic. Como eu enxergo, aprendizado. Acho que valeu a pena. Claro. Passei por isso, cara, aprendizado, aprendi, valeu, construir. Obviamente, querer ter qualidade de vida é melhor. Né? Ter qualidade de vida é melhor. Agora, eu acho que em algum momento, se você não toma essa consciência por si só, você vai passando tempo, a vida vai te obrigar a isso, ou vai te ensinar da forma mais dura possível. Eu aprendi da forma mais dura, na verdade, né? Acho que isso talvez nem você sabe, porque apesar desse tempo a gente estava mais afastado. Mas, por exemplo, agora na pandemia, na Covid, cara, eu fiquei internado. Então, assim, eu peguei Covid, fui internado, 15 dias entubado, 30 dias no hospital. E eu lembro assim, depois que você fica entubado 15 dias, tipo, é um apagão, é um lapso da sua vida, né? Então, você viveu toda a sua vida menos 15 dias. Porque aquilo ali você ficou extremamente apagado. E 30 dias no hospital, e foi 30 dias, por exemplo, sem ver meu filho. Entendeu? Quando eu saí do hospital, cara, valorizei muito mais. Cada pequeno momento, levar ele para a escola, levar ele para natação, acompanhar, assistir a programação, a apresentação que ele está fazendo lá em cima do palco e está lá crescendo. Então, assim, você acaba valorizando mais. Por isso que eu digo assim, acho que cada momento de vida vai existir, vai ser necessário, você vai aprender. Mas, assim, você poder se planejar, conseguir organizar sua carreira para um dia você ter a capacidade de poder ter esses momentos de lazer, acho que isso vale e influencia muito. E hoje eu vejo, assim, principalmente nesse sentido, que isso, inclusive, te torna mais produtivo. Sim. Porque se você consegue separar um espaço para você
tratar da sua qualidade de vida, você consegue ser mais produtivo nos momentos que você está trabalhando e com melhores ideias e com a cabeça mais fresca. A mente funciona melhor. Com a mente funcionando melhor. Então, eu vejo que, assim, acho que hoje em dia, olhando até para o passado, assim, as empresas estão caminhando para isso mesmo. Você vê, as startups são, um grande celeiro para esse tipo de gestão, né? Onde você tem jornada flexível, onde você tem incentivos, benefícios que levam em razão à sua família, aos seus objetivos de vida, cultura, uma série de coisas. Então, acredito sim que as empresas estão até evoluindo para esse patamar e já perceberam que um funcionário que consegue ter tempo também para descansar, consegue ser mais produtivo nos seus momentos de trabalho. E aí, vamos lá, gente, é bom que o objetivo é a gente pegar as histórias desses feras, mas vocês perceberam uma palavra importante que surgiu e o Eliano falou várias vezes: cuidado, tem que ser produtivo, não é trabalhar muito. As pessoas confundem trabalhar muito com ser produtivo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que desconstruir isso todos os dias. Eu falo, gente, não é fazer muito, é fazer bem feito. Bem feito. E ser produtivo, às vezes, com o menor recurso, com uma forma eficaz, uma forma eficiente. Isso não quer dizer que é igual o cachorro correndo atrás do rabo. Às vezes você gasta 1 hora e faz algo fantástico. Às vezes você faz 8 horas e não faz nada. Faz nada. Então você tem que estar ali por inteiro, né? Às vezes você não é criativo, inovativo, então não adianta nada. Boa. E outra coisa que o Leandro falou muito bem, que aí é assim, eu gosto muito da palavra tudo bem. Porque as pessoas, por mais que a gente tenha experiência, as pessoas, mas eu não sou, quero tudo bem, do seu jeito. E tem momentos que todos nós passamos aqui que a gente, segunda a segunda, trabalhando, e não é assim, meu Deus, então eu tô completamente errado. Calma. Não é isso que a gente está dizendo. Que a gente está falando o seguinte: existem momentos que assim. E nem tudo. E assim, isso é normal. Todos são seres humanos, né? Você não acorda feliz todos os dias. Não. Por exemplo. Tem que entender que é fase, né, gente? Eu tô aqui escrevendo dois capítulos de livro. Tô estudando pro doutorado que eu quero passar esse ano. Tô com uma empresa nova. Todas as consultorias, as mentorias que eu dou, com o infoproduto sendo lançado. É óbvio que eu vou trabalhar muito. Mas você tem que fazer uma tomada de decisão consciente. Eu quero fazer isso. Isso é uma escolha. Eu sei o que eu estou perdendo. E não tipo assim, vou fazer de qualquer jeito. É o que você falou. Qual é o propósito? Qual é o objetivo depois disso? É por isso que assim, o tema do tudo bem. Você está vivendo esse momento, o mais importante está claro para você onde é o início, meio, fim desse momento teu, aonde você quer chegar, só para faça de forma produtiva, não é volume, e está agora, mas saiba até onde você tem que parar para poder equilibrar. Só que nessa tempo de tomada de decisão, principalmente para quem está iniciando ou quem precisa tomar uma decisão muito complicada, existem momentos que mas e aí? O que eu faço? E aí minha pergunta para vocês voltando aqui talvez um pouco em momentos de início de carreira de vocês, quem eram as pessoas ou como vocês buscavam apoio para uma tomada de decisão num sentido desse de, cara, deixa a minha carreira pro lado de cá, deixa eu pro lado de cá, deixa eu trabalhar mais ou deixa eu trabalhar menos. Como é que vocês buscavam isso? Porque é natural, e eu já falei algumas vezes aqui também, principalmente quando a gente sai das capitais, né? A gente conhece o Brasil quando sai das capitais. Aí a pessoa tá num lugar, mas eu não tenho ninguém com quem eu conversar ou me inspirar. Eu falo, opa! Por quê? Porque fica aquele vínculo de, não, a pessoa que pode ajudar, que tem muita formação, que trabalhou, e muitas vezes você aprende com o dono da padaria, com alguém assim, não que ensine, não, dono de medicina, muito pelo contrário, são super empreendedores, mas as pessoas acabam confundindo, né? Então, assim, dentro de casa, pode buscar N inspirações e acaba, algumas pessoas que estão no início no mundo corporativo ou mudança, acham que alguma inspiração tem que ser dentro do mundo corporativo. Quem vocês sempre buscaram lá no início como inspiração ou como apoio em momento de tomada de decisão, em momento de reflexão, principalmente na fase inicial? Por que eu gosto de falar de fase inicial? Porque quando nós somos mais maduros e a gente passaram tantas pessoas pela nossa vida, é mais fácil falar, putz, cara, acho que para esse tema aqui é melhor aqui, para esse tema ali é melhor que essa pessoa, para esse tema vou olhar para os... Enfim, mas acho que no início é muito mais difícil, você não tem essa bagagem. Como é que vocês buscavam essa inspiração, seja no início de carreira ou numa transição ainda quando você não tinha tanta bagagem? Vou ler. Fala assim, não, quando estou estressado vou ler um livro, quando estou estressado vou tomar um chopp, né? Vou tomar um chopp, um vinho, vamos assim. Quando eu estou estressado vou ler um livro, né? Quando estou estressado vou tomar um chopp, né? Então, como vocês buscavam essa inspiração para aquelas tomadas de decisões que são realmente relevantes?
Olha, eu acho que eu sou sortuda na vida. Eu falo que eu sou abençoada porque minha mãe sempre falou, nunca me disse qual era o meu limite. No sentido de, Camila, é isso que você quer? Vai. Então, assim, ela sempre me apoiou muito. Ela nunca virou pra mim e falou comigo assim, não, filha, você tem que fazer isso. Eu virasse pra ela, mas eu quero virar o resto da vida, sei lá, qualquer outra profissão que não fosse enfermagem. Ok. Eu lembro quando eu contei pra minha mãe, quando eu decidi fazer transição de carreira. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito introspectiva, por mais que não pareça. Então, eu não falo muitas coisas. E diante da minha história de vida, eu sempre fui acompanhada por psicólogos. Então, desde pequena eu fazia terapia. Meu pai morreu muito cedo, minha avó. Então, assim, acaba que minha mãe sempre me colocou na terapia. Então, eu tive um apoio ali psicológico. Bom, minha mãe sempre teve esse papel de explicar e tal. E eu sempre... Meus amigos são amigos desde a infância. Eu tenho 3 amigos hoje que são, assim, fundamentais na minha vida. Então, essas pessoas, sempre quando eu preciso, eu tenho as pessoas que eu converso, que são pessoas comuns, normais, do dia a dia, sabe? E que eu troco ideia. Não são pessoas executivas, não são pessoas assim, são pessoas simples. E que são... E te traz muita coisa. Muito. Eu lembro quando eu fiz minha transição de carreira, uma senhora assim, muito humilde. Eu sou espírita de religião e ela falou pra mim isso no centro espírita. Ela falou, filha, você pode até fazer sua transição. Só não esquece que antes de você ensinar as pessoas a serem inteligentes emocionalmente, você precisa ser. Senão você vira uma falácia. Tenha responsabilidade no que você está fazendo. Você precisa ser um bom ser humano antes. Perfeito. E eu sempre fiz assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu olhei e falei, eu acho que isso é meu, sabe? Não é que eu sou inconsequente, porque eu penso muito pra fazer. Mas eu tenho um limite. Se aquilo ali não tá bom pra mim, eu sempre tive coragem de falar, eu prefiro passar necessidade financeira e estar feliz e correr atrás e reconstruir do que ficar vivendo ali aquilo ruim. Perfeito. Então, eu acho que no início da carreira eu era mais medrosa. Mas quando eu fiz minha transição de carreira, a única coisa que eu tinha certeza é que não teria plano B, porque eu estava fazendo algo que eu realmente queria. Não tinha plano B. Porque eu tenho a sensação comigo, é claro que a gente tem um plano B, mas aí o plano B para mim vira uma reserva financeira, alguma coisa assim. Se eu tenho muitos projetos, então eu vou fazer isso e isso aqui ao mesmo tempo. Qual que eu vou focar de verdade? Qual é a razão real disso aqui? Então, por exemplo, claro, eu tenho 2 empresas, mas a lógica de raciocínio é a mesma. Eu falei, eu não vou dar errado na vida, eu tenho que dar certo, porque eu não tenho como dar errado. O que eu vou fazer da vida? Então, quando eu fiz a transição, eu sabia que tinha que dar certo. E eu fiz a transição, foi em novembro de 2019, veio a pandemia. Então, assim, as minhas decisões, sempre quem me apoiou foi a minha mãe. E a minha mãe só falava assim, filha, vai te fazer feliz? Você tem certeza do que você está fazendo? Eu lembro, no dia que eu falei pra ela, ela falou assim, mas como é que você vai fazer pra pagar a conta? Porque você ganha tão bem, hoje você vai voltar. Eu falei assim, vou voltar a ganhar o meu primeiro salário. Ela, mas você tem certeza? Eu tenho, vou mudar de apartamento, vou fazer esse movimento todo e vou. Hoje, quando eu converso com a minha mãe, ela falou, então tá, se você é isso que é seu sonho, vai. Hoje, quando eu converso com ela, ela olha e fala, por favor, não volte atrás mais. Continua no que você tá fazendo. Então, a minha mãe, eu acho que é a minha maior inspiração pra tomar boas decisões, sabe? Boa, quando bacana. eu preciso, eu converso com ela. Legal. Ou com os meus amigos. Como é que é o nome da sua mãe? Sueli. Oi, dona Sueli, parabéns, hein, pela filhona, ó, legal. E você, meu amigo? Eu acho que nessa pergunta é inevitável você falar das pessoas, da família mais próxima, né? Então, assim, quem tem o pai e a mãe seria pai e mãe, né? Acho que isso faz. E é legal que, assim, às vezes algumas reflexões a gente faz depois que vira pai, né? Tipo assim, tem um menino de 4 anos também, aí nele você pega e faz assim, ó, tudo que eu errei, tudo que eu fiz de errado, eu vou fazer, agora você dá certo, né? Então, já que eu não consigo, você vai dar certo. E acho que a mesma coisa aconteceu também com os nossos pais, né? Então, tipo, todo pai deseja o melhor pro seu filho e projeta isso, né? Então, minha mãe, você vai estudar que você vai dar certo. Meu pai, você vai trabalhar que você vai dar certo. Então, sempre que na vida você teve algum momento de encruzilhada, acho que é natural você recorrer à família. Você ia lá e perguntava, o que vocês acham? O que vocês acham? Ou, vou até um pouquinho além, você ter um desejo de progredir para poder atender a essa expectativa que os pais têm. Tá. De que você dê certo. Sim. Poxa, que você trabalhe. Então, é também um pouco assim de dividir a responsabilidade ou dividir a situação, porque você vai estar, de alguma maneira, também afirmando aquilo que eles tinham de expectativa. Perfeito. E eu cheguei a essa conclusão, principalmente, assim, tipo, isso é uma coisa às vezes natural. Em algum momento você quer agradar os seus pais e você vai fazendo, e você vai trabalhando mais, ou vai crescendo, vai progredindo, vai criando ambições, vai estudando, vai andando. Mas, por exemplo, em 2019, meu pai faleceu.
E aí, você já estava também num estágio de carreira X, num estágio bom de carreira, mas eu me vi, por exemplo, numa fase inconsciente de dizer o seguinte, cara, pra quê? Agora, né? Agora, a partir de agora não precisa mais agradar ninguém, né? Tipo, ele já foi, se foi. E eu lembro de ter vivido, por exemplo, esse ano que ele faleceu, um ano de bastante improdutivo para mim como pessoa. Entendi. Não intencionalmente, nem reservando um luto, nada nesse sentido. Mas de já não ter que dar satisfação, tipo assim, poxa, do próximo degrau, da próxima etapa, não ter que agradar ninguém, né? Aí depois de um ano cai a ficha, você fala, não, agora vou retomar e vou voltar e a vida, a vida segue. E vem o seu filho para dizer o seguinte, cara, você precisa fazer esse menino dar certo, você precisa ser exemplo, você precisa deixar um legado para ele. Isso também é importante. Isso, muito. Manda uma pergunta pra ele, que eu já pensei numa outra pergunta aqui, mas manda você primeiro. Já que a gente entrou também nesse mérito de vida pessoal, vida profissional, eu queria saber um pouquinho do que vocês fazem pra melhorar o dia a dia de vocês profissional. Então, quais são os principais hobbies, o que vocês gostam de fazer? Acho que é uma curiosidade bacana da gente conhecer aí pra, né? Duas pessoas de sucesso aqui, sempre você faz alguma coisa para deixar a sua cabeça boa, a mente, que o Leandro falou muito bem. Então, assim, o que vocês fazem nas horas vagas ou nas oportunidades que vocês têm de que impacta no profissional. Que impacta no profissional. Legal. O estudar virou um hobby, então eu nem vou considerar aqui. Esse não, porque tô estressado, ler um livro e eu aqui já, nossa, quase joguei debaixo da mesa aqui. O Eric, eu preferia... vamos meditar. Vamos meditar esse pedaço. Eu falo assim, depois de você ler um livro, eu falei, nossa, eu pensei logo no shopping, deixa eu me esconder aqui. Não, eu amo cozinhar. E os dias que eu mais estou estressada é o horário que eu gosto de cozinhar. Porque eu entendo que o tempo do alimento não é o tempo que eu gostaria. Então ele me ensina a ser paciente. As coisas não vão sair do jeito que eu quero. Boa. Então eu vou cozinhando, eu adoro. Tanto é que lá em casa, quando eu tô na casa da minha mãe ou aqui, eu sempre falo, deixa que eu cozinho. Mas você não pode deixar que eu cozinho, porque é meu momento. E eu fico feliz de ver as pessoas felizes, porque eu adoro comer. Legal. Eu sou apaixonada com bicho, com animal, com cachorro, com o que for. Eu tenho 4 cachorros e 2 gatos. Então, assim, pra mim é um hobby, sabe? Eu adoro, eu ando com ração dentro do carro. E o nome do seu marido é Fagner, né? E ele gosta também? Ou ele ama. Senão ele ia falar assim, meu Deus do céu, ela com todo esse animal. Não, eu fiz outro dia. Quem conhece o anel rodoviário de Belo Horizonte? Sim. Tinha um cachorro andando, um monte de caminhoneiro, um monte de gente começou a parar. Eu falei com ele, separa esse carro que eu vou pegar esse cachorro aqui e vou levar lá pra casa da minha mãe. Ele falou, mas o que você vai fazer com esse cachorro? Eu não sei, mas morrer ele não vai. Só que a sorte é que você tirou ele da pista, não? Você levou ele pra casa? Não? Eu queria levar o cachorro pra casa, porque ele tava... Só que a sorte, eu falo que ainda bem existe. Parou uns 30 motoqueiros, um caminhão, um monte de carro parando, tudo pra tentar salvar o animal. Aí o motoqueiro conseguiu e ele falou que ia levar. E deixou ele lá no ladinho, eu falei, eu vou levar. Aí ele falou, você quer levar? Eu falei, não, se você vai levar, pode ficar. Porque eu já tenho outros, mas eu também não deixaria ali. Então, pra mim, um prazer é poder ajudar animais. Então, eu tenho um sonho muito grande de ter condição financeira o suficiente de resgatar animais de rua e colocar pra adoção, sabe? Se depender de mim, eu acho que eu catava todos que eu vejo na rua, mas eu não posso, entendeu? Não posso. Eu vou ser expulsa da minha casa, entendeu? Esse é um hobby. Outro hobby bastante, assim, que eu gosto. Vou levar até nesse lado. Eu amo tomar vinho no sentido de entender o vinho. Sou uma pessoa apreciadora de vinho. Então, eu amo estudar sobre vinho, amo entender vinho. Música, sou apaixonada com rock. Lá em casa a gente gosta muito rock and roll. Então, a gente vai em show. Mas que música, tipo assim, uma banda, uma música que vocês mais gostam lá? Vocês tocam alguma coisa? O Fagner toca violão. E eu comecei a tocar piano na infância, mas eu não toco tanto. E que é a música assim, que mais gosta que vocês tocam? Ele é fascinado com Guns. Eu sou Queen, Kiss, já vou nessa linha. Faz duplinha cantando, vocês dois tocando de vez em quando, vocês dois juntos? Às vezes sim. Faz, né? Faz. Embora eu não seja uma boa cantora. Mas, enfim, acho que são hobbies assim. Tem praia lá perto, né? O Ubatuba aqui é do lado, lá de casa, de Taubaté. Então, a gente às vezes vai. De Taubaté. Eu sou de BH, mas você tá morando também. Hoje eu moro em Taubaté. Eu vou todo ano com os meus filhos pro Mazarop. Eles são apaixonados pelo Mazarop. Que legal. Eu gosto de caminhar. Então, assim, são coisas mais no dia a dia, sabe, gente? Nada demais, não, sabe? Mas o básico bem feito. Não, e que você me chamou a atenção, assim, cozinha, acho que eu só sei escrever. Não sei nem o que entender na cozinha. Zero cozinha, porque eu não sou pessoa de comer. Se falar pra gente beber, mas comida...
Arroz, feijão e batata. Não sei nem fritar um ovo. Não sei, zero. Assim, não vou contar pra ninguém, mas não sei. Zero. E também não sou de produção. Não, vamos marcar o almoço, o jantar. O que a gente vai beber, bater papo? Tem coisa que você gosta e coisa que você não gosta. Não. Quebrou o chuveiro. Eu falo, chama o cara pra consertar. Minha esposa, o apelido dela é o Pereirão. Lembra do Pereirão? Lembro. Ela vai lá, já coloca a mão na massa, já começa a fazer o Pereirão. Mas o que o cara falou foi o seguinte... Eu não tinha parado pra perceber esse tema da comida de você, pô, cara, eu quero comida agora. Não, cara, sem todo um tempo, você tem que acompanhar, não pode dar... Isso que cada dia é um aprendizado aqui. Eu também nunca tinha associado isso, mas é verdade. Não, assim, nunca tinha pensado nisso, porque eu já vi alguns cursos interessantes de criatividade usarem cozinha, mas pra um lado de criatividade, nunca pra um lado de... Paciência. De paciência, de cada coisa tem seu tempo pra ter perfeito, porque... Isso tu vai remeter à liderança. Não adianta tu quer que o cara seja promovido amanhã, você tem seu tempo. Claro. A você próprio, que acho que antes de você conhecer, eu tenho que se conhecer si próprio. Calma, não adianta que eu não vou ser... eu aprendi essa semana, parem com essa coisa de moda. Não, geração Z é assim, cara, negativo. Tem gente da geração Z que também espera. É negócio o preconceito de todo mundo é assim. E eu nunca tinha referido a esse negócio a cozinhar, tipo assim... Nunca tinha parado pra pensar nisso. E você vê que é um ritual, né? Você tem que selecionar o ingrediente. Se o ingrediente, ele não for bom, o seu prato não vai ser legal. E às vezes você vai fazer todo o seu esforço. E mesmo assim, não vai dar certo do jeito que você gostaria. Aí você tem que aprender a lidar com o fracasso. Com a sua frustração. E isso, na verdade, tem tudo a ver com o profissional. Porque, na realidade, assim, aí, de novo, a gente como liderança, a gente tem que mirar e falar assim, não adianta eu exigir do cara aquilo que ele não faz bem. Ele não faz isso bem, mas ele faz aquilo muito bem. Então, a gente tem que ter habilidade para entender isso e usar aquilo onde ele é bom. Essa é a habilidade. Porque, assim, se todos fossem iguais, não existia, né? Sim. E você vai, assim, vendo no dia a dia por experiência própria, sabe? Por exemplo, lá em casa, eu adoro cozinhar. E a minha mãe é uma baita de uma cozinheira. Ela cozinha muito bem e ela ama cozinhar também. E eu sou mineira, né? Então, comida mineira é aquilo, né? Não tem como. Mas lá, aqui em casa, eu vejo o Fagner fazendo, às vezes, ele faz o salmão dele, o tempero é melhor do que o meu. Então, ele me vê cozinhando e ele fala, como é que eu posso ajudar? Aí, hoje, ele é o fazedor do salmão oficial. Ontem eu tava dando aula, no meio da aula, porque ele virou meu aluno. Ele tava fazendo um curso comigo, porque o time dele também tá fazendo. Ele levantou, no intervalo, foi lá, temperou o salmão e falou, eu já temperei o salmão que você tirou da geladeira. Falei, legal, isso já é prazer pra ele fazer o salmão ali e acabou que virou uma rotina, sabe? Abre um vinho, aí eu ponho uma música que eu gosto, virou um ritual relaxante, depois de pôr a mesa, de ter o prazer de comer. Que vai refletir no teu dia a dia. E isso me faz aprender. No dia a dia eu falo com as pessoas, gente, vocês não têm noção quanto que isso é terapêutico. O prazer, você vê as pessoas felizes, comendo, conversando. É verdade, você tá aquela questão de servir, né? De servir. Assim, achei um ótimo exemplo. Só como exemplo, tá? Não vou aprender a cozinhar, não vou fazer. Então, você todo lado de cada. Eu acho que não, mas achei um ótimo exemplo. E aí? Cara, assim, não sei se tá certo ou não, mas eu sou capricorniano, eu sou muito planejador, assim, nas coisas, né? Eu tenho os espaços de tempos pra esse lazer. Não, calma aí, só aspas aqui, né? Nem o cozinha, fala Capricorniano, não tem nada de signo. Então, assim, tu vai falando assim, as pessoas vão falando assim, você entende? Mas eu também não entendo nada também, não, mas agora já me falaram. Agora pergunta pra ele marca de cerveja, ele conhece todas. Eu conheço algumas. Vocês conhecem bastante. Então, assim, eu tenho alguns horários bem planejados. Então, assim, o primeiro passo, assim, eu acordo cedo. Entre 6 da manhã eu acordo, troco meu menino, levo ele pra escola e vou dar uma corrida. Então, assim, todo dia. Então, esse tempo de correr é interessante, porque é aquele momento que é você consigo mesmo. Perfeito. E você começa a planejar o dia, organizar as ideias, fazer isso, fazer aquilo. Ela organiza, inclusive, em alguns momentos até direciona, mas, assim, ele é um momento bastante relaxante do ponto de vista, assim, da endorfina que você libera, de tudo, e também de você organizar as ideias. Então, essa é a pílula diária. Aí outro tempo planejado e também sistematizado para acontecer de qualidade é o final de semana. Então, assim, eu gosto muito de dar pequenas viagens, assim, sabe? Você está perto da sua casa, você vai 2 horas para frente, você vai, sei lá, 3 horas para frente, volta a almoçar. Legal. Isso eu gosto bastante também de fazer e tento organizar os finais de semana para isso. Então, de estar, de pegar a família, de pegar a minha esposa, meu filho, a gente dá uma volta na região, um hotel legal,
Um restaurante legal. Um restaurante, mas vamos tomar um café da manhã em tal cidade, que lá tem um café colonial num castelo bacana. Então, assim, isso eu acho que é legal também e faz esse trabalho de reenergizar. E aí, dentro agora do espaço maior, eu não abro mão também das férias. Hoje eu tiro férias de 15 dias em janeiro, 15 dias em julho. Cara, é sagrado isso já há uns 5 anos. Boa. Sempre 2 vezes por ano. É um espaço que eu tiro para ou visitar a família no sul, vou lá em Florianópolis, é um lugar legal de estar. Já é uma cidade legal e também a família está lá. Então, isso eu adoro. E eu uso um outro espaço do ano para conhecer algum lugar novo, alguma coisa diferente. Então, isso também organiza. É uma coisa que quando você volta com uma energia, querendo começar. Sabe quando você está em, tipo, primeiro emprego, primeiro dia de trabalho, é o primeiro dia depois das férias. Então, assim, cara, você quer fazer tudo acontecer. E, na verdade, você tem que ir voltando para pagar a viagem do outro ano, né? Exato. Tem isso ainda. Aí você faz o carnezinho, né? Você faz um carnezinho. Não, mas isso, olha como é que são as coisas, né, cara? Eu falo, enfim... Adianta, vocês falando aqui, a gente foi com a cabeça a 1000 por hora. A gente falou várias vezes aqui de formas diferentes a importância de você conhecer coisas novas para a sua evolução, não só pessoal e profissional. Assim, a gente falou, acho que ontem, o cara vai participar de evento, cara, não vai ficar participando só de evento da sua área. Vai para um evento completamente diferente, não tem nada a ver com nada, que você vai trazer insights para estar aqui. Vocês viram no episódio anterior, agora, o Morelli, Eduardo Morelli, que hoje é o diretor da DASA, falam que assim, ele gosta de ir nos eventos que assim, não, mas esse evento é na tua indústria completamente diferente. Não, mas é lá que eu vou buscar alguma coisa que vai me dar um insight diferente para poder fazer algo, trazer diferente. Então, esse simples fato de você sair dali, não, vamos tomar um café em um lugar diferente, vamos sair em um lugar diferente, vamos conhecer uma cultura diferente, que as pessoas acham que para ser cultura tem que ser em outro país. No Brasil são várias culturas e nas próprias cidades você tem ali culturas regionais, traz um aprendizado para você e para o seu negócio fantástico. Então, mas eu não consigo... Pô, eu vi o episódio anterior e tô vendo agora. Não consigo viajar para momentos corporativos como o outro. Tá, mas de repente a 1 hora da tua casa você consegue pegar um carro, um ônibus, trem, seja o que for, para poder aprender. Ponto importante, gente. Vá de coração aberto para aprender. Não adianta você vou para um lugar... Não, quero saber sobre isso aqui. Aí, se não falar sobre isso, você não presta atenção em nada. Porque a gente falou muito aqui de conexão genuína, né? E as pessoas acabam muito... não, eu quero me conectar porque eu quero vender algo para aquela pessoa. Eu quero que... Ok, comercial é business. Mas muitas vezes, se você tiver uma conexão ali genuína, de coração aberto, de repente você não conseguiu vender nada para aquela pessoa, mas aquela pessoa conseguiu te ensinar coisa para sua vida que vai fazer você transformar muito melhor, ganhar muito mais do que se você só vendesse um produto para aquelas pessoas. Então, acho que ir para esses lugares de coração aberto para você realmente, assim, deixa esse lugar me ensinar algo. E quando essa relação é de coração aberto, né? Eu acho que assim, às vezes não é nem você que você chega num momento que não é você que precisa ficar vendendo, o cara quer comprar de você. Não. O cara te procura pra comprar de você. Aí é relação de confiança e gera N outras coisas. Mas, de novo, tudo isso em função do coração aberto. Você tá indo ali, você não tá indo com interesse, você tá indo ali pra sentar com o cara, pra conhecer um negócio diferente, pra ampliar seu conteúdo também, seu repertório. Afinal de contas, acho que ninguém gosta de ir pra um lugar que você senta numa mesa e fica assim, 3 pessoas conversando e você não sabe o que eles estão falando. É igual língua. Eu estudei língua, eu sou apaixonado, eu falo 4 línguas, mas assim, por quê? Porque se tinha uma coisa que me incomodava, era ir pra um país, sentar e, não saber o que os caras estão falando. Pô, eu quero saber o que eles estão falando, eu quero, né? A gente sempre tá buscando conhecimento, sempre tá buscando conteúdo, isso é importante, é repertório, né? É assim, receba o conhecimento e depois filtra, não filtre antes. A pessoa, não, só quero saber isso. Não, receba toda a informação e depois você vê o que é bom pra você. Porque se você fechar, de repente, essa aqui ia ser a melhor da tua vida e você não recebeu a informação. Exatamente. E compartilhe, né? A gente tem a função de ser replicador daquilo que a gente aprendeu, né? Afinal de contas, acho que todo mundo no final do dia, a grande maioria tem um propósito também de, assim... Às vezes o pessoal fala, pô, não tá legal isso, não tá legal, o mundo tá perdido, não sei o quê. E eu vou fazer minha parte. Se o outro do meu lado não tá fazendo, eu vou tentar fazer minha parte. E a minha parte é justamente assim, pô, se eu aprendi uma coisa diferente, bacana, que é interessante, por que eu não vou compartilhar com quem tá ao meu redor pra eventualmente até promover esse cara a ser um replicador daquilo também, se for uma coisa útil. Perfeito. Né? Então é o filtro mesmo, né? E assim, vocês falando isso, né, eu me recordo de uma situação minha. Quando eu fiz minha transição de carreira e veio a pandemia, eu fiz mais de 150 palestras gratuitas no ano de 2020.
Eu falava, né? Eu sou parceira da Anshan, falava com os meninos da Anshan. Falei, qualquer empresa que pedir palestra dos temas que eu trabalho não precisa pagar. Eu vou. Resultado, eu converti 96% dos clientes. E os clientes hoje estão até comigo. Ó, que bacana. Estão todos comigo. Então, olha como é que é. Aí uma coisa assim, se a gente estivesse tomando um chopp aqui, a gente ia ficar às 3 horas. Olha só, já passamos de uma hora. Tá agradável. Já tá, e vai embora, né? Vai embora. Então, assim, indo agora para nossa reta final, uma pergunta que eu queria fazer de vocês é o seguinte. A gente até pergunta, não vou focar em liderança, pode ser liderança também. O que aconteceu com vocês? Uma coisa que falou assim, putz, deu errado. E óbvio que sim, vocês são profissionais de sucesso, óbvio que conseguiram mudar e deu certo e conseguiram o caminho lá. Mas aquele momento que dá errado, porque também tem muita gente que deu errado e o mundo é mau, eu não posso, eu não consigo, eu não sei o quê. Aí começa a se preocupar muito do que não consigo, do que, pô, bora, vamos pra frente. Eu gosto muito de falar assim, as pessoas mais motivadas não é aquela que, não, vou me motivar por isso. É aquela que menos se desmotiva. Vambora. Não tem tempo pra desmotivar. O que deu um caso assim, putz, esse exemplo, isso aqui aconteceu comigo, deu errado. E aí, óbvio, a gente sabe que o mundo mudou. Posso só fazer um complemento na tua pergunta? Pode, eu acho que ela é interessante saber. E assim, o que deu errado, né? E eu acho que assim, eu gosto muito de falar sobre isso, que eu acho que o dar errado, ele é sempre aprendizado, né? Se você não errar, você não aprende. Eu tenho um livro que eu altamente recomendo, que eu li sobre o mercado de inovação e tecnologia, que chama Organizações Exponenciais. Sim. Que é um livro que ele te estimula, na verdade, você a errar para você aprender, né? Nesses casos que vocês vão citar que eventualmente alguma coisa tenha dado errado, porque a gente não faz tudo 100% perfeito, né? Todo mundo é ser humano. Qual foi a lição aprendida? O que vocês tiraram disso para de repente fazer melhor? Só um ponto aqui. É importante errar. Evite erros evitáveis. Uma coisa é evoluir, e errar pra aprender. Porque não tem propositalmente. Tem gente que pega. No erro. Não, você errou esse. Mas você tinha informação, você sabia que não era pra fazer isso, você tinha todas as informações, você insistiu. Mas errar é bom que a gente aprende. Calma. É isso aí. Ótimo complemento. Erros evitáveis. Então, qual a lição que você tirou disso pra fazer melhor? Não, mas é legal porque tem muita gente que fala isso de não, vamos errar, vamos evoluir. Aí tem dois problemas. As pessoas erram erros evitáveis, que você tinha informação para não cometer aquele erro. Porque uma coisa é evolução, é uma coisa nova e errou, aprendo. Outra coisa é erros evitáveis. E outra depende da situação, você não consegue corrigir. Não, então, e outra é aquela coisa de chefe. Não, errar é importante, mas a punição é severa. Cara, ele não vai arriscar que a punição é severa. Aí fica o discurso. Você vai desencorajar o discurso é muito bonito. Gestão por medo, né? Isso aí. Mas e aí, o que deu errado e o que aprenderam enfim. Eu tô tentando aqui imaginar, porque, na verdade, eu acho que a gente tem uma sequência de erros. Nossa, um monte, a gente faz lista. Uma sequência, Só que eu não vejo isso como erros que, por exemplo, me julgaram para o buraco, na verdade. Foram erros que foram naturais, mas eu acho que o maior desafio, eu vou considerar assim, foi quando eu fiz a transição e veio a pandemia, porque é algo totalmente fora do meu controle. Totalmente fora do meu controle. Como é que eu vou fazer? E ali foi a primeira, acho que talvez, susto de uma menina de 30 anos que não sabia empreender e que queria fazer e que veio a pandemia e as minhas reservas só indo por água abaixo, porque a reserva que eu tinha era para aquilo, e assim, né, achando que tudo ia correr de uma linha, com medo, claro, mas o medo calculado. E aí vem a pandemia e eu falo, e agora? Porque a reserva só dá para tanto. E você tem que ali naquele momento não perder a cabeça. Então eu não sei se isso é um erro, mas talvez seja um primeiro fracasso no sentido de eu não sabia, na época, né, não saber talvez lidar com isso de uma forma diferente. No primeiro momento eu desesperei, eu perdi minha inteligência emocional total. Pronto, e aí, o que eu vou fazer agora? Comecei a desesperar, depois que eu fui ajustando a rota. E acho que pequenos erros na minha carreira por imaturidade, por não saber fazer gestão, por às vezes agir de forma impulsiva. Eu acho que esses erros, sabe, que a vida vai te ensinando com maturidade. Eu acho que esses são erros que hoje, se eu fosse olhar para trás, eu falaria com a Camila, calma. Não precisa ser tão 880, não precisa ser tão intensa com as coisas. Perfeito. Seja leve, as pessoas vão fazer porque realmente elas vão confiar em você e não por imposição. Legal. Mas todos os meus fracassos, eu me orgulho deles. Eu me orgulho.
Não quis falar um exato, não, mas eu entendi. Mas na minha vida pessoal, sim. Mas ficou. Mas esse foi bom. Não, mas esse foi bom. Só pra deixar claro pra quem tá assistindo, só pra assim, é um ponto de. Deixa eu pensar aqui. Porque quando eu falei do tema da pandemia, porque era uma coisa que aconteceu que realmente, pra mim, isso não é um erro. Porque foi uma coisa completamente assim. Absurdamente. Não era um processo de inovação que você aprendeu. Que ninguém esperava. Enfim, que N pessoas que acham que o mais importante aqui é como é que você. Assim, ok, no seu. Ok, não vou. Assim, morri porque não tem momento que você. Pessoas, estamos falando de pessoas. Não adianta você falar, não, ela é uma super heroína que depois foi. Não, acabou de falar, teve um momento que minha inteligência emocional foi pra baixo e mais. E eu precisei de gente pra me tirar e acordar. E falar, eu acho assim, eu vou, escutando o que você falou, vou tentar contribuir aqui. Na verdade, acho que assim, é algo que você tava com tanto apetite, com tanta vontade de fazer dar certo, que você. Não vou nem dizer não fez o planejamento adequado, mas você omitiu algo que poderia, de repente, porque você não sabia dessa informação. Não tinha. Talvez o risco não foi falou muito de plano calculado. B. Talvez se você tivesse planejado ter tido o plano B, independente do que iria acontecer ou não, do que estava caminhando naturalmente, talvez você teria conseguido evitar. Então não foi um erro, mas foi algo que aconteceu diferente, talvez porque não tenham pensado num plano B. Mas acho que não é nem um plano B. Enfim, nesse bate-papo me remeteu a uma outra coisa que não tem nada a ver. Porque normalmente você faz lá análise de risco, plano A, plano B, plano C, plano D, plano... Mas eu imagino que nunca ninguém poderia fazer 50 plano A, B, C, D, ninguém viria isso. Pandemia não. O grande ponto aqui que é importante é o que eu faço com isso. Por quê? Vou dar um exemplo, coisa simples, vou voar. Tem um mega voo, uma reunião temporal. Não vai voar, o avião não vai sair. Vai acabar o mundo? Vai brigar com... Enfim, tem gente que briga, né? Enfim, aspas. Vou brigar com a companhia aérea, vou fazer... Cara, não dá pra você voar, você corre risco de morrer. Então, assim, o ponto é... Se acontece algo que você tem um plano A, B, C, D e E não deu... Cara, ok, vamos pra frente. Que acho que mas eu acho que o meu plano B não era sustentável. Eu acho que eu fui muito mais na coragem do que na inteligência, sabe? Muito mais na emoção, tipo, tô de saco cheio, não quero isso, seja o que Deus quiser. Só que, assim, a vida não é assim. Sim. E uma coisa que eu vejo, né, você tava falando gerações e tal, eu acho que não é só geração, eu acho que é mais uma questão de, tipo assim, qual é a mentalidade das pessoas diante de determinada situação. Tem um termo que eu escuto muito uma pessoa específica falando, que é, o mundo tá cheio de mimados dopaminérgicos. O que é isso? Que é recompensas rápidas. Sabe? E eu acho que eu talvez criei uma expectativa de uma recompensa rápida. E esse era o problema. Porque não ia ser rápido. Tanto é que tudo que eu planejei naquele ano ainda não aconteceu tudo. Está acontecendo. Sim. Só que eu entendi que o meu tempo não é o tempo que as coisas vão acontecer, porque tem certas coisas que não dependem de mim. É a questão do alimento. É do alimento. Exatamente. E aí, ali, o meu maior fracasso, talvez... Muitas coisas eu poderia ter evitado. Por isso que eu reconheço que é um fracasso. Talvez uma falta de experiência, talvez uma impulsividade. Eu não sei qual seria o nome ainda correto para aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você mudaria alguma coisa? Tipo assim, surgiu a oportunidade agora, vai voltar 3, 4 anos, é isso? Isso. 4 anos atrás, você faria alguma coisa diferente? Olha, eu seria mais planejada. Eu seria um pouco menos imatura no sentido de negócios. Eu teria estudado mais, eu não teria ido tanto com a cara. Mas eu não me arrependo de nada, porque eu aprendi tanto. E a coisa que eu mais aprendi é que meu ego era muito inflado. E que aquilo ali já me derrubou muitas vezes na vida. Entendi. Que eu tinha que ser mais humilde. Como diz o Humberto Hesse, que erraria tudo outra vez, né? Eu acho que eu não... Sabe, eu ajustaria a rota. Eu ajustaria a rota. Mas eu acho que a minha maior lição foi... A autoconfiança, ela estava superestimada.
O que também não é ruim. Não é ruim. Mas você tem que mitigar o risco. E se acontecer, o que eu faço? Exato. E aí, assim, qual é o real nível da sua autoconfiança? Tem que ser palpável, sabe? Não pode ser só da sua cabeça. É isso. Você não pode sentir uma coca no deserto, mas também não pode sentir, né, a pior pessoa do mundo. Perfeito. Você tem que estar ali, tipo, vou dar o meu melhor e aprender que, por mais que você dê seu melhor, nem tudo na vida vai dar certo. Sem dúvida. Faz parte. Boa. Isso aí. A vida é um aprendizado. A gente tá falando de aprender aqui, é isso. E aí, meu amigo? Vamos lá. Bom, acho que o primeiro passo, assim, eu gosto de olhar as coisas. Às vezes a gente sempre enxerga as respostas como binária, né? Erro, acerto, preto, branco. Eu gosto de olhar as coisas como espectro. Assim, entre o branco e o preto você tem 1 bilhão de cores. Então, ou seja, o que é o erro mesmo? O erro para mim é falha crítica, aquela que assim, poxa, errei de uma maneira que me tirou do plano completamente, né? Então isso é o erro. O restante tudo são desvios. São desviozinhos que você vai corrigindo. Eu acho que uma coisa que é importante nesse contexto todo, que eu aprendi a valorizar muito, chama-se otimismo. Otimista. A pessoa otimista. Perfeito. Porque muitas pessoas olham para o erro e só enxergam a desgraça. É muito comum isso. Eu acho que talvez 90% das pessoas, estou chutando um número aqui, não tem nada de científico, né? Você, mas 90% olhou para o erro e enxergou a desgraça. E morreu, acabou. Ou tem um 10% ali que olham para o erro e assim, tentam enxergar a oportunidade. Isso aí. Que para mim esse é o verdadeiro otimista. Perfeito. E aí esse cara é quem consegue realmente se adaptar ao seu plano e, cara, fazer desse limão uma limonada e realmente fazer o negócio andar e tocar para frente, assim, porque não tropeçou e caiu e ficou. Mas teve alguma situação que aconteceu contigo que trouxe esse aprendizado legal para você? Eu quero chegar nesse ponto porque acho que o otimismo valeu para consertar o erro. Acho que esse é o ponto. Legal. Bom, há 3 anos atrás, né, juntamos eu e os meus sócios, a gente montou uma empresa, a Connect CX, uma empresa para... Foi legal porque a gente viu isso no mercado, acontecendo no mercado estrangeiro, cara. Olhamos para empresas fora do Brasil de BPO, a gente queria montar uma empresa de BPO porque estava nesse mercado, e falamos assim, cara, mas não dá para ser mais uma, né? Já tem 1 milhão de empresas de BPO aí trabalhando. E, cara, você montar mais uma... Não, e o mercado se transformando demasiadamente. Exatamente. E aí a primeira coisa que você faz, você olha para fora. E a gente olhou para o mercado americano, olhou para o mercado europeu e viu esses mercados investindo muito no offshore. BPO offshore. Sim. Então, sabe, cara, você já escuta muito essa história, né? Um americano terceiriza suas operações de BPO na Índia, nas Filipinas, não atende nos Estados Unidos. A Europa, por um cenário também trabalhista bastante pesado, terceiriza aí as suas operações em Portugal, que é onde tem um cenário mais flexível, no Egito, Jordânia, África do Sul. Então, assim, a gente viu isso acontecendo no mercado... Né? África do Sul, tá muito forte com o BPO de call center agora. A gente viu isso acontecendo e a gente resolveu assim, cara, vamos trazer esse negócio para o Brasil? Vamos olhar para as empresas, porque a gente já tem a cultura da terceirização. Sim. As telecoms puxaram isso lá atrás e isso virou o nosso mercado hoje, né? Hoje a gente é um dos países mais evoluídos do ponto de vista de CX. Cara, todo mundo conversa de CX dentro do Brasil. Então assim, vamos trazer isso para o mercado brasileiro, e principalmente depois que a gente começou a ter contato com o mercado de Moçambique, o mercado africano. A gente encontrou lá um terreno bastante interessante, onde tem mão de obra bastante acessível, bastante especializada e com uma regulamentação trabalhista bem mais flexível que a nossa, que é um cenário interessante para o BPO. E a gente planejou esse negócio e montamos, fazendo um business case, montamos a unidade da empresa, pegamos uma pastinha e saímos oferecendo para todo mundo. E aí o que a gente percebeu nesse oferecer para todo mundo? Cara, o mercado brasileiro não quer. Eu vou olhar um negócio que ninguém quer. Cara, eu tô oferecendo um negócio que ninguém quer. Não, compliance, não. Lá fora, você tá doido de pegar um avião 14 horas e você precisar ir lá. Cara, ouvi das coisas mais... Ouvi até assim, não, cara, eu preciso das guias do FGTS. Eu falei, cara, mas lá não tem FGTS. Não, então se não tiver guia de FGTS, eu não posso terceirizar com vocês. Até isso eu ouvi, entendeu? A cabeça assim, não, eu tô falando de fazer em outro lugar e a pessoa tá aqui Cara, é outra coisa, né? Cara, e aí a gente já tava desanimado com esse negócio. Ou seja, o business era bom, mas talvez o mercado atacado não era o ideal. Cara, muito novo. É novo pro mercado atual. Não que a gente não acredite que o mercado brasileiro não vai caminhar para isso. Porque acho que vai caminhar para isso, inevitavelmente. O mundo caminhou, aqui vai caminhar também. Mas a gente precisou assim, cara, a gente já tava desistindo quando a gente começou a receber cotação de fora. Uma cotação da China, uma cotação da Turquia, uma cotação de Londres. O que é isso? Não. Cara, a gente tem empresa, a nossa empresa tem clientes brasileiros,
E a gente quer atender esse pessoal, mas assim, no Brasil é muito caro. A gente não... Quando você começa a comparar o custo do Brasil com o internacional, e quem é de fora compara... Sim, claro. E detalhe, hein? Sim, claro. Faturando 5, 6 para 1, hein? Exatamente. Cara, e quem é de fora compara isso, ele fala assim, cara, no Brasil eu não consigo, mesmo que é para atender brasileiro, cara, eu não consigo implantar uma operação do Brasil. Meu ticket por contact rate é X e eu preciso fazer isso caber. E começamos a receber proposta para isso, então, para acontecer. E aí, ou seja, o tiro era para um lado, acertou o outro lado, mas assim, foi preciso conseguir enxergar. Mas foi uma questão natural ou vocês mesmo se sensibilizaram disso e vocês começaram a fazer prospectando os mercados? A primeira não foi natural, a primeira não foi intencional. Quando aconteceu o primeiro pedido, foi assim, não, opa... Talvez tenha, acho que a gente talvez mirou de um lado e aí começamos a fazer um trabalho. Inclusive, hoje a gente tem pessoas, principalmente no mercado chinês, né? Hoje o Brasil, a China tem muitas empresas que vendem para o Brasil e ninguém fala português dentro da China. Então, assim, precisa atender esses clientes. A gente tem, inclusive, um country manager lá em Pequim para conseguir fazer esse trabalho para a gente lá. Mas precisou acontecer, claro, uma primeira oportunidade para dar um insight, ter uma visão otimista, mudar o business plan e poder seguir para um outro caminho, entendeu? Então, acho que assim, essa questão do erro acontece, é normal. Acho que agora você precisa ter uma certa dose de otimismo se você quer corrigir o problema. Não. E é ótimo assim. Por que eu gosto de fazer essas perguntas? Porque não pelo erro que a gente erra, mas a gente tem lista. Porque aqui é como você lida com o que acontece. Porque como a gente está falando de grandes profissionais, grandes executivos, e para quem está assistindo, gente, não existe fórmula mágica. Não é para você copiar o que o Eliandro, que o Eli, Caio, que o Bruno fizeram. Tem receita de bolo. Por quê? Mas quanto mais pessoas aqui passaram, mais de 100 executivos falando de modelos, pode ser que... E o meu cenário é um pouco mais próximo dele aqui, pode ser... Porque a gente sempre fala muito de empatia, gente... sendo transparente, eu não acredito que você consegue realmente se colocar no lugar do outro. Você teve uma experiência de vida completamente diferente dele. Você pode se aproximar, você pode entender, você pode estudar sobre o outro para se aproximar do lugar do outro na visão do outro. Mas você fala assim, não, eu consigo me colocar do lugar do outro. Você mora em Taubaté? Você faz os... Não, mas... Cara, existem coisas que acontecem na vida das pessoas que você não consegue. Você tem suas narrativas. Você tem. Você não vai conseguir criar. E é legal pegar esse... Então é legal que... Acho que o bacana é que... Por que eu me transformo em pessoa? Porque são experiências diferentes que você vai se adaptando para ter a sua realidade. Então acho que isso faz muita diferença. E eu gostei da palavra que ele usou, otimismo, né? Porque assim, hoje nós 4 aqui fomos executivos por longa data e hoje somos empreendedores, né? E eu acho que o otimismo é uma palavra importante no dicionário do empreendedor. Às vezes você... Né, a gente vê um monte de post, LinkedIn, Instagram, e você fala, cara, tá bem pra caramba. Ninguém sabe, é aquele ditado velho, né? Todo mundo vê as pingas que você toma e não vê os tombos que você leva, né? Então, assim, ninguém sabe do dia a dia o quão criativo e otimista você tem que ser no dia a dia, né? Pra você poder realmente... tô numa situação complicada, o que eu faço? Eu vou sentar na cadeira e vou chorar? E o tanto de não que você escuta, não é isso. Toma mais não do que sim. Então, a caixinha do não é sempre grandona. Não é isso. Eu vou sentar... Não, eu vou tentar ir atrás pra resolver. Eu não vou ficar sentado na cadeira chorando. Eu não posso fazer. Você não tem essa opção de sentar e chorar. Tem dia que é complicado. Porque você pensa, planeja tudo certinho. Cara, esse ano vai ser bom. Aí do nada vem o William Bonner no Jornal Nacional e fala assim, não, o governo vai reonerar a folha de pagamento. Caramba, acabou. Eu vou dar um exemplo. Você pode falar aqui? Pode. Eu vou dar um exemplo de série de eventos, até porque o Wellington, eu acho que ele tá fazendo isso muito bem. Não tô aqui porque é meu amigo, mas faz isso muito bem, a conexão entre as pessoas, promove encontros, promove eventos positivos. Eu acho que é muito legal. E uma corrente do bem, né? Sim, pessoas sim. envolvidas são legais. Do bem. E aí, assim, por exemplo, principalmente falando de vendas, né? Que é onde eu gosto de atuar. Eu sou um cara comercial, eu acordo de manhã, eu gosto de fazer relacionamento. Assim, tem caras que você senta do lado, às vezes o cara quer te contaminar, assim, fala assim, putz, você vai pro evento tal, mas é uma fortuna, vai gastar tanto pro evento. Eu vou falar real, pra mim não existe evento ruim. Existe, na verdade, ou encontro ruim, ou evento ruim, ou petit comité, seja lá o que você faça, que seja ruim. Depende de você. Você vai lá, cria um monte de conexão.
Você volta pra dentro de casa, esquece daquilo, não dá sequência, não faz follow-up, não faz nada, não vai acontecer nada. Você não faz relacionamento, né? O relacionamento ele tem que ser duradouro, ele tem que durar, ele tem que ser de longo prazo, né? Tem muita gente que eu sentei, eu fiquei 8, 10 anos às vezes sem fazer nada, depois de 10 anos eu fiz negócio. É isso. E é assim mesmo. Mas por que as pessoas vão pro evento? Otimismo. Pra olhar isso aqui. Otimismo. Lembra o negócio que a gente falou? Eu vou pro evento pra olhar isso. É isso. Como é que é? Deixa eu olhar o que tem dentro do evento. Deixa eu entender quem são as pessoas que estão aqui dentro. Quando você abre a mente e fala assim, eu vim pra fazer isso, mas acertei. Ou não tá legal, o que eu vou fazer com otimismo pra tornar o ambiente que eu tô aqui legal? Você tem que ser transforma, o evento transforma, né? Exatamente. Boa. Então assim, gente, pra ir pro fechamento, vou fazer o seguinte, cara, o papo, viu, pessoal, viu? Olha a quantidade de informação, olha a quantidade de reflexão. Não sei se até o final aqui eu vou já estar pensando em fazer comida lá, porque querem saber a teoria do alimento? Então, www.camilaalvesei.com Camila Alves EI.com, teoria do alimento, e não é de criatividade, aprendi isso hoje, sobre essa coisa do tempo, de cada um tem seu tempo, super bacana. E o próximo podcast aqui pode trazer alguma coisa aqui pra gente poder comer. De mineiro, o torresmo nunca falha. Então, pra poder encerrar, normalmente a gente perguntava algumas coisas também do lado pessoal, e o Bruno já aproveitou, já fez, então vou fazer diferente hoje, a última pergunta aqui pro encerramento, que eu vou perguntar pros três, aproveitar pros três. Seguinte, acho que muito do que a gente fala da nossa vida, muitas coisas do que a gente consegue levar, e principalmente esses grandes executivos, são alguns legados que a gente deixa também, né? Eu acho que a gente é movido a alguns legados. Queria perguntar pra vocês, uma vez um amigo participou aqui do podcast com a gente. O Bruno não tava nesse dia não, Luiz Serafim, abraço Luiz Serafim, putz, cara fera, sigam ele, hoje é editor, cara é sensacional. Ele falou, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer algo excepcional, sensacional. Então ele deu exemplo de, por exemplo, algumas festas de aniversário para algumas pessoas, em vez de, eu prefiro juntar os amigos, você dá ali uma blusa, dá um tênis, qualquer coisa você dá um presente, você reúne o máximo de pessoas, cara, vamos juntar o nosso dinheiro aqui, vamos fazer um negócio que esse cara nunca mais vai esquecer na vida dele. Porque você dá um presente, o cara chegou no meio do ano, o cara nem sabe mais o que você deu, né? Então ele deu um exemplo assim, simples de tangibilizar como outros, e assim, você junta ali 5, 10 pessoas junto, cara, toma aqui essa viagem, você vai para não sei pra onde, e cara, 20 anos o cara vai lembrar que aquele grupo de amigos fizeram, desse exemplo. Então o que eu queria é o seguinte, eu queria saber de vocês, qual foi a última coisa espetacular, sensacional que vocês fizeram, não é que participaram, porque também pode ser coisa que você fez parte, mas eu queria que vocês fizeram, que vocês nunca vão esquecer daqui a 1, 10, 20, 50 anos, aquela, enfim, que vai contar pros netos e por aí vai. Qual foi a última coisa sensacional? E aí, eu tô falando de qualquer coisa, empresa, não é? Pessoa física, qualquer coisa. Última coisa espetacular, sensacional que vocês fizeram. E do mesmo conceito. Você viu o exemplo que eu falei que é uma coisa simples. Não precisa ser aquela coisa da NASA que é transformar o mundo. Pode ser coisas simples, mas que vocês vão lembrar pra vida toda. Qual foi a última? Olha, eu vou numa coisa que pra mim é algo que eu busco, até pelo que eu acredito, pela minha crença. Mas teve uma situação muito especial que me marcou. E eu estava em Curitiba. E eu e o Fagner, a gente estava indo jantar num restaurante muito bom. E eu vi uma senhora que, até muito bem aparentada, no sinal pedindo alimento, e as pessoas não davam ela alimento. E ela abaixava a cabeça e assim... Aí eu olhei pro Fagner e falei, cara, vamos achar uma padaria aqui perto e a gente vai comprar alguma coisa. E a gente gastou quase meia hora, porque a gente não conhecia a cidade na época, e ficou girando pra achar e pra comprar. Conseguimos comprar uma quantidade até maior de alimento. Quando a gente entregou pra essa dona, ela ajoelhou no chão e começou a agradecer a Deus. E chorava muito, e muito. Aquilo ali ficou assim, eu até me emociono. Aquilo ali ficou nos meus olhos, porque eu falei assim, cara... O quanto que eu ter atrasado meia hora do meu tempo para comprar pão, refrigerante, talvez. Eu saí comprando as coisas na padaria e levado para ela, e a gente errou o caminho. Tudo que eu mais rezava era para aquela senhora não tivesse saído embora de lá, né? Para eu entregar para ela. E o quanto ela é grata
o quanto ela agradeceu e levantava as mãos pro céu e falava assim, olha, agora eu tenho comida. E assim, aquilo ali pra mim pode ser o mais fútil possível, mas pra mim não é fútil. Pra mim é olhar pra aquilo ali e falar, por exemplo, lá em Taubaté tem um rapaz que chama o Fagner de moço da fruta. O Fagner sempre recebe uma fruta no trabalho, ele guarda a fruta pra levar pro moço. Essas coisas pra mim, sabe, são coisas muito pequenas, mas que pra mim fazem um sentido maior, né, da minha vida, sabe? Então tem vezes que a gente vai fazer uma doação pra alguém no sentido assim, tô no sinal e tem, né, esses dias mesmo, sábado, a gente tava indo pro shopping, aí tinha um senhor com um cachorrinho no sinal. Aí eu virei pra ele e falei, volta lá em casa que tem ração lá em casa. E eu não tenho cachorro em Taubaté, fica tudo lá em Itabirito com minha mãe. Falei, volta lá que tem um resto de ração lá. E aí eu fiz uns sanduíches rápidos, o Fagner me esperando lá dentro do carro, e eu entreguei pra ele. A primeira coisa que ele fez foi balançar o pacotinho pro cachorrinho e falar, olha, agora você tem comida. E o cachorrinho todo feliz. Então, pra mim, eu acho que esses são os marcos que, quando eu entrego, eu vejo a reação das pessoas. Tem uma última aqui pra fechar e não me estender, que foi muito interessante. No sinal, a gente, até por uma questão de violência, tem a mania de fechar o vidro. Mas não é só por violência. Tem locais que a gente fecha e não quer ser incomodado. Eu falo isso muito com as pessoas. A gente tem que ser sincero. Às vezes você não quer ser incomodado. Para os outros, você não fala isso, mas na tua consciência é isso. Você não fala isso, você não admite, mas eu não quero ser hipócrita. A verdade é essa. Às vezes a gente não quer ser incomodado. Só que o outro lado ali, às vezes, não é uma pessoa que vai... sabe? Eu acho que é aí que é a empatia. É simplesmente falar, cara, hoje eu não quero, obrigada. Seja gentil com a pessoa. É simples isso. E nesse dia eu tava tão cansada, eu tava saindo de um ensaio de fotos e tal, e aí essa moça chegou com uma criança e tudo mais, e bateu no vidro pedindo, aí eu não ia baixar o vidro, mas na hora que eu vi a criança, e eu não tinha nada no carro. Aí eu falei, olha, moça, desculpa, eu não tenho nada aqui. Ela falou, não, moça, você sempre me ajuda, eu só queria que você parasse, porque eu te reconheci, eu queria dizer que você tá muito bonita hoje. Porque olha, eu sempre passava lá e eu ajudava. Eu não, nem pensava, porque eu chegava lá, e tinha ela alguma te quebra coisa, as pernas, né? E aí ela, fora que eu baixei, ela, não, eu não quero ajuda não, você sempre me ajuda, só queria te dizer que você tá muito bonita hoje. E ela te quebra as pernas. E retribui, você ajuda sem querer nada em troca, você retribui. E aí foi isso. E aí, assim, essas coisas pequenas que no dia a dia talvez a gente ache que não tem tempo pra fazer, é que me faz voltar, sabe? No meu equilíbrio e que me mostra que... essência. É o caminho. Então, eu acho que as coisas que mais me marcam são essas. Bacana demais. Bom, vou contar meu caso aqui também, então. Jogou sarrafo lá pra cima, a gente fala assim, não é? Mas legal demais, que bacana. Não, eu acho que eu aproveitei, depois que eu tive aquele episódio do Covid, assim, depois que eu tive esse episódio do Covid, eu virei outra pessoa, assim, cara. Eu choro vendo o filme do Toy Story. Você começa a dar outro valor pra vida, assim, né? Então, mas depois que teve esse episódio, resolvi realizar um plano que estava na gaveta, tipo assim, a vida inteira, que era descendência italiana, tirar a cidadania italiana. E aí, assim, a hora que a gente recuperou, passou pro processo todo, fez as fisioterapias, estava já 90%, eu vou dizer assim, a gente resolveu, assim, pegar a família, né, eu, minha esposa, meu filho, e a gente fomos pra Itália tirar a cidadania. Eu já tinha todos os documentos, só que tava na gaveta esses documentos a vida inteira, né? E aí, assim, pedi um afastamento da empresa que eu trabalhava, falei, cara, agora eu preciso, família, entendeu? Família, é a gente, nós estarmos lá, estarmos juntos e aproveitar esse período para poder valorizar a conexão da família. E aí a gente foi. Então a gente passou lá 3 meses na Itália, faz todo aquele processo lá para tirar a cidadania, mas foram 3 meses que foi só a gente, só nós 3, sabe? Lá numa cidadezinha de 2.500 habitantes, vivendo uma rotina que não era a nossa rotina, nunca foi. E isso virou meio que um antes e depois da vida. Nossa, assim. Então, tipo assim, a coisa que a gente sabe, tem a nossa vida até esse momento, antes de ir para a Itália e o momento depois da Itália. Então, às vezes, você vai contar alguma coisa lá em casa, assim, foi depois que voltou ou foi antes? Foi antes. É um marco, né? Foi um marco. Então, como você mencionou que era algo transformador, para a gente acabou sendo muito transformador e foi uma experiência, cara, fantástica mesmo. Bom, demais, e conseguiu a cidadania. E conseguiu lá a cidadania. Olha o nome dos meus filhos, Matteo e Vittorio. Siamo tutti italiani. Vamos lá, eu vou dar duas situações que são importantes para mim, uma profissional e uma pessoal. A pessoal, na verdade, eu acho que não é nem tanto uma situação específica, é como
é como eu ajo desde quando eu nasci, desde aquilo que eu aprendi com meu avô, né? Eu tive a oportunidade de falar no outro podcast quem era a pessoa que eu admirava, não, lógico, minha mãe, meu pai, tudo, mas o meu avô materno, ele teve um papel fundamental na minha vida. Ele foi um cara muito simples, ele não estudou, não teve estudos tal, mas era uma pessoa de uma sabedoria e de um caráter que pra mim é admirável. Eu acho que caráter, você aprende muitas coisas na vida e você consegue transformar muitas coisas. Caráter é uma coisa que ou você tem ou você não tem, né? Isso pra mim é importantíssimo. Mas assim, algo que foi transformador recentemente na minha vida, e é recentemente mesmo, profissionalmente falando, é essa empresa aqui, a NZ3. O que acontece? Quando eu fundei ela junto com o Kino, eu via muitas startups começando, muitos fundadores tentando realizar os sonhos de cada um, né? E assim, a gente volta no tempo, a gente lembra de quando a gente começou também, não falando, pô, ainda tem muito caminho a trilhar enorme, né? Mas eu acho que, assim, a gente remete isso quando a gente começou, que a gente conta moeda ali mesmo no BP ali para poder fazer as coisas acontecerem. E eu via muita startup batendo na porta de uma aceleradora, né? Tentando de alguma maneira pegar um cheque de 100, 200 pau, 300 pau, sei lá, no começo. Esse cheque era um cheque que geralmente a aceleradora colocava, ela acabava com o sonho daquele fundador, porque pegava o cara no começo e quando ele dava o cheque de 200, ele falava assim, eu preciso de 200 por 10% do equity. Só que o cara tava morrendo aqui, quase morrendo, e o cara tava precisando do dinheiro para dar sequência. E o cara acabava vendendo a alma. E a aceleradora pegava 90% do negócio, 80% do negócio, matava o negócio, né? E mais do que isso, virava as costas e ia embora e deixava o fundador... Toma dinheiro aí e se vira pra me entregar, né? E o fundador, muitas das vezes, muito concentrado na ideia e com o objetivo de fazer dar certo, ele deixava de olhar coisas importantes de planejamento, de gestão, de growth, né? Então, ele, de certa maneira, ele acabava gastando dinheiro errado, onde não tinha que gastar, acabava o dinheiro de novo e ela estava fadada a morrer. Então, de cada 10 startups que eu via, 9 acabavam indo pro limbo quando não eram as 10, né? Então, quando eu fundei junto com o Kino a NZ3, a nossa ideia era fazer o seguinte, o que eu posso contribuir? Porque assim, eu tinha Hypesoft, eu tinha Olos, que eu ainda era sócio, eu já tinha uma trilha formatada, tinha muito que fazer acontecer ainda, muito, né, evoluir até financeiramente falando, né? Eu não precisava da NZ3 naquele momento, mas eu vi uma chance, na verdade, de tentar fazer alguma coisa diferente, porque eu olhava pra isso e falava assim, qual o legado que eu vou deixar pros meus filhos? Eu quero deixar um legado diferente. E assim, hoje eu posso dizer o seguinte, eu só tenho certeza que eu fiz a coisa certa na minha vida em 2021. Por quê? Porque hoje eu olho, eu falo assim, não tem preço você olhar a alegria dos fundadores do outro lado quando a startup passa por um período, quando recebe uma rodada de investimento, quando vai para outro patamar, não tem preço. Então assim, a minha tentativa foi mudar a vida de pessoas. Ainda sobre NZ3... É um filho, você ajudou ali, viu o sucesso. É um filho. Porque o que a gente faz? Eu não faço cheque. Aliás, vamos lá, vou fazer uma correção. Das 14 startups, tem uma que a gente fez o cheque. As outras 3 a gente não fez o cheque. Mas a gente entra puramente com algo que eu acho que é muito mais importante, principalmente na ideação da startup. A gente entra com Smart Money. A gente entra para ajudar ele a arregaçar as mangas e ir pro dia a dia. E geralmente, nosso modelo de negócio funciona assim. É uma troca de equity, um mútuo conversível de equity que geralmente varia entre 5% e 12%. Não vou matar o negócio do cara, ele vai continuar feliz. Se eu entender lá na frente que eu não fui, e ele sabe dessa história, ele sabe muito bem disso, se eu entender que eu não fui útil para aquilo, é 100% no risco. Eu não vou converter aquele equity, a gente rasga o contrato e acabou, ele sabe disso. Então assim... a gente olha pro negócio dessa maneira e isso aí realmente não tem preço. Então a gente ajuda a colaborar na gestão, na administração, no direcionamento, validar a hipótese, validar o MVP no mercado, ver se é escalável, se é repetível. Então isso, na verdade, profissionalmente foi uma coisa que mudou a minha vida. Putz, eu sei que a gente já passou do horário, mas rapidamente aqui. Uma coisa a mais na NZ3 é assim... A partir do momento que a gente começou, quando a gente tinha 3, 4 startups ali, a gente dava conta, eu, Kino, Gustavo, Fernanda, que são quem começaram, as pessoas que começaram com a gente, eu sentia que a gente tinha muitas oportunidades de escalar o negócio, de trazer outras startups, e a gente podia contratar um monte de gente para vir junto, trabalhar tal, só que eu precisava de pessoas com a cabeça boa, pessoas com maturidade suficiente, com vivência, com experiência tal, para vir pro dia a dia. E foi o momento que eu falei assim, a NZ3, ela vai dar dinheiro,
né? Ela não tá dando ainda, ela vai dar dinheiro, mas ela foi concebida com propósito. Então, assim, como que eu faço, na verdade, para dividir, para multiplicar? Então eu falei assim, eu não quero ser o dono de tudo, eu não quero fazer, eu sou o fundador, eu tive a oportunidade junto com o Quino de fundar a NZ3, mas como que eu faço para criar um ecossistema, uma corrente do bem com pessoas que eu gosto perto de mim e que compartilhem daquilo juntamente comigo? E aí a gente achou um modelo, lógico, não vou ficar fazendo propaganda, mas a gente achou um modelo de beneficiar todo mundo. Então a gente criou uma mentoria, a gente trouxe mentores de mercado. O Wellington é um mentor que contribui bastante no nosso dia a dia, que está com a gente. E essa mentoria, a gente falou assim, eu tenho tantos % de equity na startup tal, o mentor que vier aqui, eu vou ceder parte do meu equity para esse mentor ajudar a gente também no dia a dia. Então, assim, isso está se transformando, assim, a gente está chegando já a quase 25 mentores, só pessoas com bagagem de mercado, pessoas interessantes e principalmente pessoas com essência, pessoas que somam, pessoas do bem. Eu não estou preocupado só se o cara é bom profissionalmente, o cara tem que vir com o mesmo propósito. Uma coisa super aberta. Então, profissionalmente, eu acho que eu posso fazer, porque assim, a gente mira e fala assim, ninguém, na minha opinião, é super-homem. Eu acho que cada um de nós tem superpoderes e a gente a gente pode montar uma bela Liga da Justiça. Verdade. Então, meu objetivo é dividir para multiplicar. Certíssimo. Isso sobre NZ3. Sobre vida pessoal, aí não é um aprendizado, aí é uma coisa que veio de berço e que é uma coisa que eu tento fazer todos os dias, esse exercício. Eu acho importante compartilhar até com quem está assistindo, porque... Na minha visão, isso é um aprendizado importante, é aprender a não diferenciar as pessoas por aquilo que ela é, a posição que ela tá, o cargo que ela tá, a condição financeira que ela tá. Tanto para um lado quanto para o outro, tá? Não é demagogia o que eu tô falando. Eu, na minha época, quando eu era gerente de conta na área comercial, quando eu era account, eu lembro que eu ia ter uma reunião com o presidente de uma empresa, com o CEO de uma empresa, alguma coisa do tipo, tá, né? Demorava muito para chegar no CEO, mas quando chegava, ia ter uma reunião com o cara e eu ficava naquela tensão, falava, puta, mas eu tenho reunião com o cara. A gente tem que entender o seguinte, do outro lado tem um ser humano do mesmo jeito que você, que faz número 1, faz número 2 do mesmo jeito, é a mesma coisa, ele não é nada mais do que você. Aí entra a parte que eu gostaria de falar. Da mesma maneira, as pessoas de uma outra condição, humildade, a pessoa que faz a gentileza de entrar numa sala para servir um café para você, uma água, e eu vejo isso, eu canso de ver isso no dia a dia, isso daí me deixa de uma forma, não é demagogia, me deixa assim, puta, como é que pode? O cara não olha na cara da pessoa para agradecer, para falar obrigado pelo café que você trouxe para mim, ele continua a reunião como se a pessoa não existisse, né? Então assim, eu acho que isso, você chegar de manhã na tua empresa, ou seja, na empresa de quem for, bom dia para essa pessoa, chamar essa pessoa pelo nome. Você não tem ideia da diferença que você faz na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai para casa feliz naquele dia. Pô, eu existo, alguém notou minha presença e o cara me chamou pelo nome. Então acho que faz muita diferença. Isso é importantíssimo. Acho que assim, esse assim, até me deixa arrepiado de verdade, porque assim, esse é um legado que eu quero deixar, esse aprendizado pro meu filho. De novo, tenha garra, lute e corra atrás daquilo que você quer conquistar, e acredite em você. E o ego é importante. Mas nunca se esqueça de onde você veio, da tua origem, da tua essência e como você conquistou aquilo que você tem hoje. Eu acho que isso é importante, né? Então a pessoa que eu conversei um dia antes, que eu dei atenção, que eu tratei, que eu chamei pelo nome, é a mesma pessoa que daqui a 10 anos eu quero estar tratando do mesmo jeito. Da mesma maneira que eu tivesse com o CEO de uma empresa. Então esse é o legado pessoal que eu quero deixar pro meu filho. Boa, bacana. Pros meus filhos. E aí, por que eu fiz essa pergunta, gente? De qual foi a sua coisa espetacular? Tudo isso que vocês fizeram transformaram vocês e vocês evoluem de novo, seja pessoal profissional. Será que, se a gente parar para refletir, e mesmo que a gente ainda não fez, a gente não poderia fazer algo excepcional uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, talvez uma vez por mês? Porque isso pode transformar a vida de pessoas, mas também transforma a gente. Então, na hora que a gente para falar assim, cara, deixa de fazer algo excepcional, vou fazer algo excepcional. E pode ser coisa simples, tá? Eu vou dar o meu exemplo, só para também, como todos vocês falaram, vou dar o meu exemplo simples e que para mim foi muito. Eu tive 2 cenários com os 2 filhos, mas para mim não estender muito aqui o tempo que a gente já passou bastante, vou falar de um. O meu menorzinho tava jogando lá, tinha passado um teste da base, tava em teste na base do Flamengo. Joga bem. E ele tava no ambiente e falou assim, não quero mais ir. Mas não quero mais ir, não. Eu lembro. Lembra? Me conta essa história. Não quero mais ir.
Tá bom, não quero mais ir. Você 5 anos, tem que se divertir. E pais, aí depois, tá maluco? Flamengo, clube, dinheiro. Calma. Diversão. É uma criança. Então eu posso, e óbvio que eu levava para os treinos, eu via pais pessoas que poderiam salvar a vida, que tinha aquela expectativa de salvar a vida, também não julgo. Mas a cobrança que era em cima de crianças, e eu pude, de tudo que aconteceu na minha vida de trabalho e tudo, eu pude dar a condição de tomar uma decisão dessa, até me comparando com outras pessoas. Não, cara, eu posso dar a condição de meu filho e falar assim, vai ser criança. Não vou querer que uma criança de 5, 6 anos de idade tenha a responsabilidade de salvar a minha vida. E aí são coisas que, assim, que eu pude isso por tudo que eu construí na minha vida. Eu pude tomar uma decisão dessa ali. E aí quando você para poder ver isso, será que todo mês eu não poderia fazer algo extremamente especial que eu vou lembrar de tudo? Seja para uma pessoa ou para a gente mesmo? E na hora que você começa a falar, vamos fazer algo especial, vamos deixar legados, vamos fazer algo especial, você se transforma a vida das pessoas. Então a gente acaba, não, tá tudo bem, não, legal, pô, mas por que tá tudo bem, tá tudo legal? Vamos fazer algo diferente? Então por isso que eu quis fazer essa pergunta no fechamento, porque aqui vocês são 3 pessoas super especiais que com certeza deixaram legado de muitas vidas, e eu quero dar um exemplo aqui dos 3. A própria Camila, quando foi uma grande executiva, porque admiro, que falo, putz, cara, a Camila é uma pessoa extremamente incrível. Então, olha o legado que ela tá deixando na vida das pessoas, ao ponto de as pessoas falarem assim, não, mais pessoas precisam conhecer a história da... Eu não conhecia, já conheci, não conhecia a história da Camila, mas mais pessoas precisam conhecer a história da Camila porque é uma pessoa excepcional. Mostra, tô dando esse exemplo aqui do que ela tá deixando de legado, como o Bruno tem, como o Eliandro também, eu conheço pessoas que falam. Então, para quem tá assistindo a gente, também, independente da sua posição que esteja, talvez é possível você fazer algo de extraordinário na sua vida, na vida de todas as pessoas. Legal? Então, assim, gente, eu acho que foi incrível a história de vocês aqui. E assim, tente também, talvez que é uma coisa interessante, assim, incentivar essa pessoa a fazer o mesmo com o próximo que está chegando. Não, e vai. Tem condições de ser replicador. O exemplo arrasta, né? Arrasta, perfeito. Então, assim, gente, foi sensacional pra gente poder fechar. Primeiro, mais uma vez, Bidu, Cliente SA, Podspace, Uso Digital, Mutante, Smart NX. Olha o que vocês levaram para as pessoas que estão em casa, que vão estar assistindo esse podcast de conhecimento, de inspiração, de transformação. Super obrigado pelo apoio. E como a gente sempre faz aqui no final, rodada de arroba, só para quem quer conectar, quer ouvir mais vocês, onde é que encontra vocês. Que vocês fechassem uma frase, uma palavra, uma frase assim. Legal, gente. Aquela frase de reflexão pra gente fechar quem tá em casa assistindo a gente. Bom, para se conectar com a Camila, @Camila Alves aí no Instagram, Camila Alves Inteligência Emocional no LinkedIn, tem meu site www.camilaalves.ei.com. E uma frase, eu acho que é simples, mas para mim eu acho que faz sentido. As pessoas sempre vão se lembrar de como você fez elas se sentirem. Perfeito. Mais do que você fez por ela, mas como elas se sentiram. Perfeito. Acho que isso é a marca que você deixa nas pessoas. Sem dúvida. Boa. E aí, meu amigo? Vamos lá. Bom, para conectar comigo, então, Eliandro Borgesan. A gente vai aparecer aqui também na o sobrenome não ajuda. Mas Eliandro Borgesan no LinkedIn, no Instagram, @ConnectingCX. Eu administro a rede, pode conectar comigo lá. E, cara, acho que uma frase sempre assim, acredite nos seus sonhos. Que tudo começa ali. Depois os próximos passos e consequências. Acredite nos seus sonhos e acorde e transforme ele em realidade, né? Exatamente. Boa. Top. Bom, o meu é muito fácil também, Instagram, @Bruno Rei, LinkedIn Bruno Rei com Y, tá? E uma frase, não é exatamente uma frase que eu queria agora aqui, mas em cima do que eu falei, é assim, acredite nos seus sonhos, arrisque, busque, mas nunca perca a sua essência. Acho que é isso. Boa. Então, assim, mais uma vez, queria super agradecer vocês 3 pela disponibilidade, por vir aqui, né, mais uma vez por estar aqui junto. Prazer. Acho que foi um dia incrível aqui pra gente trazer boas reflexões pra quem tá assistindo. Espero que vocês tenham curtido tanto quando eu tô aqui com a minha cabeça pegando fogo e de coisas boas, imagino que vai trazer isso pra vocês também. Muito obrigado de coração e até o próximo episódio, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Tchau. Pessoal, obrigado.